A partir de agora, seguimos eu e Cássio Zirpoli, tá? Eu, Fred Figueroa, junto com Cássio Zirpoli. E a partir desse momento, a gente vai analisar essa classificação culposa do Sport para a final do Campeonato Pernambucano. Eu fiquei absolutamente assustado com o que aconteceu hoje. As escolhas de Roger foram uma calamidade. Calamidade. Quando a escalação veio a público, nós estávamos ao vivo e a gente comentou: a escalação hoje não choca, nem vai levantar uma onda de críticas, porque ela é uma consequência direta da escalação de 10 dias atrás, do jogo de ida desta semifinal, quando o Sport enfrentou o Retrô nos aflitos. Aquela escalação foi um tapa na cara. Aquela escalação, quando se passaram 12 dias entre o fim da fase de classificação, aquela vitória do Sport por 2-1 diante do Santa Cruz, conseguida na última bola do jogo, desde ali até aquela escalação no jogo de ida dessa semifinal, havia uma expectativa de que o Sport recomeçaria em 2026. O que é que eu chamo de recomeçar em 2026? Por uma soma de questões, House foi o goleiro titular do Sport no começo do ano. Eu, sinceramente, não quero acreditar que o executivo de futebol do clube, Ítalo, quando contratou Halls, ele contratou Halls para ser o goleiro titular do Sport em 2026. Eu não quero acreditar. Eu quero acreditar que Ítalo, que o nome de... Mesmo com a condução de um clube completamente sem dinheiro naquele momento. Isso. Eu quero acreditar que o nome de Halls chegou até Ítalo, Ítalo analisou o 2025 dele e pensou o seguinte: eu vou trazer o goleiro reserva do Vila Nova, porque ele foi titular no passado. Esse ano, o Vila Nova trouxe Ayrton, do Novo Horizontino, e Halls seria o reserva. Eu vou tirar o goleiro reserva do Vila Nova, porque esse goleiro reserva do Vila Nova, ele pode ser um segundo ou um terceiro goleiro interessante para o Sport nessa temporada. Então eu vou trazer o goleiro reserva do Vila Nova para isso. Por questões de mercado, de dificuldade em negociações, o Sport não trouxe outro goleiro até ali e não queria usar Thiago Couto, esperando uma negociação com Vitória. Entre o último jogo, Cássio, contra o Santa Cruz, na verdade até antes do último jogo contra o Santa Cruz, já poderia ter feito a mudança, e a primeira partida contra o Retrô, com 12 dias, eu, Cássio, Celso, você que está assistindo, não era um clássico. Todo mundo imaginava que o Sport, das semifinais, 12 dias depois, viria com um goleiro de Série A no gol. E não com um goleiro que até 2025 foi terceiro reserva onde pisou. E por que a gente já imaginava isso? Porque Thiago Couto, jogador no qual o Sport investiu 2 milhões de reais, jogador que já tinha sido contratado pelo São Paulo, que subiu com o Juventude, que terminou 2025 sendo um dos heróis da permanência do Vitória. Thiago Couto era o titular natural. Mas, para além disso, House tinha comprometido o Sport contra o Maguari ao dar o primeiro gol do Maguari. House tinha comprometido o Sport contra o Santa Cruz ao falhar gravemente no gol do Santa Cruz, o gol de empate. Não fosse aquela última bola de Mikael no apagar das luzes, o Sport teria um ambiente muito mais tenso e Halls teria sido muito mais perseguido, digamos assim, por aquela falha. Então, Halls, pelo que mostrou dentro de campo, Cássio, 2 erros em 4 partidas. 2 erros em 4 partidas. 2 erros que resultaram em gol. Até então eram 4 partidas. 2 erros que resultaram em gol. Ele deveria ter sido
deveria ter sido... Eram 2 em 3, não? Não, o Sport fez... Hoje o Sport fez a 6ª partida com o Roger. Porque eu comecei a contar de quando ele falha, tipo... Não, eu tô falando desde que ele assumiu o Sport. Só pra tu entender, porque nos últimos 4 jogos do Sport, ele falhou em 3. Falhou em 3, exatamente. Mas antes desse jogo, havia todos os motivos do mundo para que Thiago Couto fosse o titular e não Rausch. Roger chamou para ele por absolutamente nada, porque assim, se a razão dele ter escolhido Rausch foi medo, melindre de Roger não ficar chateadinho porque virou reserva no Sport, me desculpe, Roger, mas você não pode estar no Sport. Se você é um profissional que, para fazer uma escolha, tem um melindre de incomodar um goleiro cujo currículo, o auge da vida dele, é ter sido o 11º lugar da 2ª divisão com Vila Nova, e foi tão bem, entre aspas, que o Vila Nova terminou o ano e disse assim, precisamos de quê? Goleiro. Vamos tirar o goleiro do Novo Horizontino, que é muito melhor que o nosso. Roger, se você não tem peito para colocar Thiago Couto no lugar de Roger, me desculpa, mas você não pode continuar no Sport. E eu quero que você continue no Sport. Eu acredito que você é capaz de crescer com o Sport. Eu realmente acredito. Eu defendi o seu nome depois que não veio Eduardo, depois que não veio o Condé, que só tinha ali. Eu defendi que o Sport descesse ao seu nível. Você não subiu ao nível do Sport, Roger. O Sport desceu ao seu nível. Mas eu defendi que o Sport descesse ao seu nível. Um nível de 3ª divisão, que fez sucesso na 3ª divisão, mas que na pequena experiência que teve na B foi muito mal. Mas ok, tinha um time que era muito abaixo. Cabia Roger na 2ª divisão esse ano, mas não no protagonista. Porque um treinador de um time protagonista não pode ter medo de tirar Raul do gol. Não, essa parte eu custa acreditar que isso seja o fato, a verdade de fato lá dentro. Assim, eu custa acreditar, Fred, que no fim das contas, para não melindrar que foi isso. Pode ter sido outra coisa, não conto, estão segurando, não contam com o Thiago Couto mesmo, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque simplesmente, se foi do jeito que você trouxe, que é o que muita gente pensa também, de que para não perder o goleiro agora, veja, quase perdeu a classificação, pô. Exatamente, tá? E perder a classificação para Roger nessa altura significa quase, talvez, o emprego também. Se foi o preparador de goleiros do Sport, Cássio, Douglas, se é ele que está bancando o Rausch, talvez ele precise ser repensado. Porque pode ser que Roger diga assim, ó, por favor, preparador de goleiro, quem é o titular? É Rausch. Quem talvez precise ser repensado seja o preparador de goleiros. Então, Roger, eu acho que hoje ficou claro que a mudança no gol precisa ser feita. Mas essa mudança do gol precisaria ser feita, tá? Precisaria ser feita para antes da partida contra o Retrô, a primeira nos aflitos. Por quê? Porque na hora que Roger não fez, Cássio, o que é que a gente disse aqui? Naquele dia, Roger transformou Raul em titular. E a gente falou, Raul agora só perde o posto de titular se cometer falhas graves, talvez mais de uma. Poderia ser numa final contra o Náutico ou Santa Cruz. Poderia ser no jogo contra a Desportiva, que o Sport precisa voltar a se classificar na Copa do Brasil. Foi nesse jogo de volta. Foi muito rápido. A resposta que Rausch deu ao seu treinador, que confiou nele, foi muito rápida. Rausch falha gravemente no segundo gol do Retrô, porque aquilo ali não é detalhe. Assim foi. Meu irmão. Se ele tivesse, Cássio, fosse fazer uma defesa e a bola escapasse do braço dele e entrasse, era um frangueiro, certo? Mas o que é um frangueiro? O que é um gol frango? É um azar. É uma bola que escapa. Mas o que aconteceu hoje foi falta de qualidade técnica, porque ele fez isso no segundo gol do Retrô e ele voltou a fazer no gol anulado do Retrô, que seria o 3-3. De novo ele deu rebote para frente. Em 2 chutes absolutamente administráveis para você espalmar para o lado. Que não fosse para encaixar, que eram. Mas se você não tem a segurança para encaixar, é básico do futebol. Espalma
pro lado. Espalma pro lado. Tá? Então, eu vou voltar para aquela escalação de Roger depois de 12 dias de trabalho antes do jogo de ida. Porque ali outras escolhas foram feitas pelo treinador, Cássio, que atrasaram o curso do Sport em 2026. House foi uma delas. A segunda foi Pedro Martins ter entrado como titular numa escolha por 3 volantes. E aqui eu já deixo logo um ponto fundamental. Eu acho o Pedro Martins um bom volante. Eu gosto de Pedro Martins. Eu fui contra o Sport liberar Pedro Martins para Ponte Preta. E sabe quem liberou? Roger Silva. E sabe quem liberou? Ítalo. Pro Sport ganhar nada, Cássio. 0 da Ponte Preta. 0. Era só abrir um jogador abrir folha no baratíssimo. Que estava indo para Ponte Preta para ter uma melhora salarial, inclusive, porque já não é mais um garoto. Eu acho Pedro Martins um bom jogador. Eu acho que Pedro Martins cabe no elenco do Sport para essa Série B, para esse ano de Série B. Eu acho que Pedro Martins cabe. Mas sabe quem estava pronto, Cássio, para jogar contra o Retrô? Que ele, no jogo de ida dos aflitos, que ele queria 3 volantes? Zé Lucas estava pronto. Zé Lucas foi destaque de um Sport horroroso na Série A. Talvez Roger não assistisse Série A. Porque talvez não fosse a dele assistir Série A. Talvez não fosse a dele assistir Série A. Mas, Roger, aquele Sport horroroso, Zé Lucas jogava bem, meu velho. Zé Lucas era uma luz. E ele não é só primeiro volante, não, para você dar entrevista dizendo que ou é Zé Gabriel ou é ele. Pode ser Zé Gabriel e Zé Lucas. Tirando Pedro Martins. Porque se naquele dia, Cássio, contra o Retrô nos aflitos, ele tivesse colocado Zé Gabriel, Iago Felipe, dependa como ele começou hoje, eu aceitava que Zé Lucas fosse banco. Porque Zé Gabriel, gostem ou não, critiquem ou não, ele tem um quê de líder do time dentro de campo. Não é fácil tirar. Aí eu concordo, Roger. Não é fácil tirar Zé Gabriel para colocar Zé Lucas, não. Até porque a direção certamente não deu a Roger, no começo do ano, a garantia que Zé Lucas ia ficar. E aí Roger precisa montar um time sem Zé Lucas. Mas agora que Zé Lucas está disponível, cabe ao treinador encaixá-lo. E eu posso dizer aqui, sem dúvida, gosto de Pedro Martins, mas Zé Lucas jogaria melhor do que Pedro Martins. Tá? E detalhe, Ítalo deu uma entrevista essa semana. Assim, o Sport escolheu valorizar Zé Lucas sem colocá-lo em campo. Assim, ou, em outras palavras, o Sport escolheu desvalorizar Zé Lucas. Não, isso veja. Eu estou dizendo que o Sport escolheu, não estou dizendo que é o que está acontecendo, não. Aos olhos de muita gente, ninguém está vendo muito sentido de você ter um jogador que continua pagando e não utiliza. E aí Ítalo deu uma entrevista, tem uma hora que ele faz a seguinte pergunta. A gente tem que pensar a escalação com o que seria o melhor pro clube? Não, tem não. Tem que ser o que for melhor para você, não pro Sport. Ele soltou essa? Foi, que Zé Lucas não poderia vir a titular porque estrategicamente para uma venda seria... É mais ou menos isso que ele falou. Você pode pegar aí a fala dele. Pode resgatar até pra gente ler certinho. Mas aí... Então assim... Mas esse não é o ponto. O ponto é que Zé Lucas... Repito, eu gosto de Pedro Martins, mas Zé Lucas é melhor do que Pedro Martins. Tá? Zé Lucas é mais jogador do que Pedro Martins. Para quem está chegando agora, eu ainda estou falando da escalação do jogo de ida. Porque o que aconteceu hoje, esse Sport horroroso de hoje, é uma consequência direta do que a gente ficou sabendo na escalação do jogo de ida e que revela o que é o trabalho de Roger. E que revela o quanto o Roger foi para o lado errado. Tá? Pedro Martins foi uma escolha, Cássio, na semana passada. Eu vou para uma terceira escolha dele na semana passada, chamada Gustavo Maia. Naquele momento, Cleison já tinha chegado e já tinha condição de jogo. Max já tinha condição de jogo. Tá? Yuri Castilho não foi relacionado. Não estava nem no banco. E ele começou com Gustavo Maia. Na hora que ele começa com Gustavo Maia, ele está também colocando Gustavo Maia como titular. Porque aí ele vai colocar Cleison em algum momento, Max em outro, e você vai retardando escolhas. O que é que aconteceu nos aflitos? Gustavo Maia fez um bom segundo tempo. Gustavo Maia fez o gol da vitória do Sport contra o Retrô lá nos aflitos. Como é que tira Gustavo Maia para o segundo jogo? Aí ele não tinha como tirar.
pela lógica do próprio Roger. Porque aí, Cássio, é difícil você tira Gustavo Maia e coloca Yuri Castilho. Como o Barleta sentiu esse peso sair, eu estreio Yuri Castilho no lugar de Barleta e Gustavo Maia fica. Gustavo Maia foi muito mal hoje, muito mal mesmo, e jogou até o final. Mas eu não vou aqui... Embora jogou até o final, porque com 20 minutos do segundo tempo o Sport já tinha feito as 5 substituições. Eu estou começando a chegar no dia de hoje. Mas vamos lá, eu não vou aqui carregar nada em Gustavo Maia não, porque está longe de passar por ele qualquer desenho desse caos de hoje. Ele segurou Gustavo Maia até o fim, tá? E aí, quando a gente vai para o jogo de hoje, é claro que ele começa de onde termina o jogo anterior. Ele fez uma mudança que vem fazendo, tirou Pedro Martins e colocou Depena, que tinha entrado bem lá, para o Sport jogar de forma mais agressiva. Vamos para o jogo de hoje. Repito, a escalação não foi criticada, porque a gente já sabia que seria por aí. A gente já aceitou que Roger definiu que Raul é titular. Aceitou goela abaixo. Sendo contrário. Assim. Sim. Assim, o não criticou é tipo... Largou. Exatamente. Não é o time de Roger. Então pronto. Vamos ver jogar. Vamos ver jogar. Foi o time de Roger para campo. Um horror, Cássio. Veja. Horror. Veja, assim... Um horror. Um horror. Um horror. Tá? O Sub-20... O Sub-20 não fez uma partida ruim como essa do profissional nesse jogo, não. Horroroso o primeiro tempo. Aí você fala, e contra o Náutico? 60 minutos. Melhor do que isso aí. Existiu o jogo. Veja, o Sport não tem nenhuma margem. É só ver um segundo para comparar. O cara, levou 4x0 do Náutico. Mas pensa assim, hoje contra o Retrô, o Sport só conseguiu trocar 3 passes e gerar uma finalização aos 36 minutos. Porque o gol do Sport foi um escanteio. Cobrou um escanteio, o cara fez gol de cabeça. Tô falando tocar a bola. 36 minutos, Fred. Até ali era um absoluto nada. E aí, tá? A gente viu, Cássio, o Sport fazer um primeiro tempo horroroso, mas horroroso assim. Que o que foi fora da curva não foi levar os 2 gols. O que foi fora da curva foi abrir o placar. Bela cobrança de Depena, localizada para Ramon. Ramon cabeceou, tudo certo. Mas vamos ao que aconteceu. O Sport, o Retrô foi ganhando espaço numa cobrança de falta, uma falta desnecessária ali, que Thiago Felipe fez, numa cobrança de falta bem batida. Eu não culpei Raus pelo primeiro gol do Retrô. Várias pessoas colocam culpa em Raus pelo primeiro gol, acham que foi defensável, acham que foi baixa a bola, que ele foi lento, não, que poderia evitar. Mas aqui, a gente não jogou peso em Raus no primeiro gol. Porque se fosse Thiago Couto, a gente não jogaria. Então a gente não pode trabalhar com goleiro. A gente não pode trabalhar com goleiro com a lupa em cima dele para analisar cada passo que ele dá dentro de campo. A gente não pode trabalhar dessa forma. Mas enfim, gol do Retrô. E o Retrô continuou melhor em campo. Na verdade, quando o Sport fez o gol, o Sport já não era... o Sport não foi melhor em momento algum. Por isso que eu falei, fez uma bola parada e foi dar um chute aos 36. O Sport não... O Sport teve, Cássio, 5 minutinhos um pouco melhor depois do primeiro gol. 5 minutinhos mas ali. Sem criar nada. Não, depende de dar um chute fora da área. É um momento curto ali que o Sport teve. Depois que o Retrô já empata, o Retrô passa a jogar muito melhor que o Sport. E o segundo gol do Retrô vem, esse sim, numa falha grave de Raus, um chute absolutamente defensável, que se ele tivesse inseguro para encaixar, espalmasse para o lado, não tinha jogador do Retrô do lado, estava segura a defesa para o lado, mas ele resolve fazer o que há de pior, que é espalmar para frente. Tá? Sem que isso fosse uma exceção nessa noite, né? Na hora que ele espalma para frente, o Retrô faz 2-1 e o Sport não volta para o jogo. O Sport segue passageiro de um time desarmado, mal treinado, sem alternativas. Intervalo. Vamos ao intervalo. O que é que não deu certo no Sport do primeiro tempo? O Retrô atacou muito pela direita, o Retrô finalizou de fora da área.
E, ofensivamente, o Sport estava muito travado. Gustavo Maia fazia uma partida muito fraca. Depena sumiu ao longo do jogo. E Yuri Castilho não foi um ponta-direita. Yuri Castilho foi um segundo atacante, batendo cabeça com Gustavo Coutinho ali na frente. Vamos tentar melhorar o time para o segundo tempo. Ok, a gente até teve um debate aqui no ao vivo. Celso defendia que Halls fosse tirado do time no intervalo. É muito difícil. Eu achava... Ainda que você diz, tem que sair e tal, mas realmente não é a coisa... É muito difícil de ver isso por aí. Eu não esperava, eu não contava e eu não vou criticar... Eu não achava que isso fosse... E eu não vou criticar Roger por ter voltado com Halls, tá? Eu acho tão fora da curva no futebol mudar que eu não vou ser demagogo aqui e dizer Roger teria que ter mudado. Ok, esquece Halls. Esquece Halls. Na Esquece vida normal, Halls. isso dificilmente... Esquece Halls. A aposta já tinha sido perdida e era meio que aguentar... Agora vê o que vai. Esquece Halls, tá? Detalhe. Falha terrivelmente no cruzamento, que ele sai completamente perdido do lance. Na lance. nossa live, que na verdade é essa também, mas se você estiver vendo o recorte depois do jogo, os três riram assim, porque a bola vem, aí ele sai, ele fica no meio do caminho, o cara toca... O cara meio que não acreditou do retrô, que se ele tocar a cabeça pro gol vazio, era só mirar a bola na barra, porque não havia ninguém na barra. Foi tão ridículo aquele lance. É uma falha pra mim tão grave quanto aquele deu o rebote pra frente, Fred, no gol da virada. Roger fica no segundo tempo, ou House fica no segundo tempo, dá outro gol pro retrô, que é essa bola que ele sai completamente atordoado do gol, tá? O retrô perde a chance e dá o terceiro gol pro retrô, que, por conta de um palmo, estava impedido. Ele, de novo, repete o erro do primeiro tempo. A mesma coisa do primeiro tempo. Ele, por um triz, tava legal, esse por um triz não tava. E aí, de novo, Cássio, foi uma bola fraca. De novo, ele podia ter encaixado. Ou, no pior dos cenários, feito a regra número 1, porra. Veja, com 6 anos de idade, ele aprende isso. Mas não é tão diferente do lance do Santa, por exemplo. O lance do Santa, o lance do Santa, Cássio, eu perdoo um pouquinho, porque... Eu acho que falha muito bizarro. Resvalou ali e tal. Acho que foi muito bizarro. Mas os 2 gols de hoje é falha técnica grave. E ainda tem outro lance. Lá na reta final, tá com 2-2 ainda, o cara chutou de fora da área sem muita força e ele bate roupa de novo. De novo. Então, assim... Aí nessa ele consegue pegar a bola. Mas assim... No segundo, ele ficou. Eu não vou ser demagogo de dizer que Roger era para tirá-lo no intervalo. Celso queria. Eu disse, eu não tiraria. Então eu não vou agora dizer. Vou tirar da conta de Roger a permanência de Raul. Mas o próximo jogo do Sport é domingo que vem na ilha, né? E se o Náutico vencer o Santa na ilha. Ou na Arena. Ou na Arena. Santa Cruz. Enfim. Mas é domingo que vem. Sim. Não, a Copa do Brasil não tem chance de ser essa quarta-feira, né? Então, Roger, ou ele vai fazer essa troca, que parece óbvio, ou ele vai dobrar a aposta, vai passar uma semana justificando de por que ele está com essa aposta mantida. Eu recebi aqui, Cássio, enquanto falava dessa questão de Roger e House, um ponto que seria o seguinte. Roger identifica que Thiago Couto não trata o Sport ainda como prioridade para a temporada. E por isso... House também não trata. Porra. E por isso fica quem quer jogar. Roger... Se você está levando ele para o banco, ele está apto a jogar. Exatamente. Então é o seguinte, ou você tira do banco e diz assim, Thiago Couto, não gostei desse cara, tá? Não vejo ele comprometido, não quero esse cara comigo. Ponto. Ou você coloca ele de titular. Primeiro, porque se Raul se machucar, o goleiro que você está achando, supostamente achando isso, vai ser o jogador. Então, meu irmão, ou você conta com o cara ou não conta com o cara. Porque talvez ele esteja assim porque ele é reserva de um cara que nunca fez nada na carreira para ser titular no lugar dele. Então... repense um pouco o que está acontecendo. Mas enfim, Cássio, vou para as escolhas de Roger no segundo tempo. Ele identifica que Iago Felipe está mal, tira Iago Felipe e, de novo, escolhe Pedro Martins e não Zé Lucas. Veja, eu acho que Zé Lucas, mesmo sendo um garoto, ele já tem peso para entrar no jogo desse e assumir a responsabilidade. Tá? Pedro Martins foi mal? Não, foi ok. Mas é impressionante como o Roger está travado em relação ao nome de Zé Lucas. Eu não teria mexido nem em Iago Felipe nessa modificação. Eu teria voltado para o segundo tempo, Cássio, com uma única substituição. Que era, eu falei isso no intervalo, então posso até, não estou falando como engenheiro de obra pronta, que era resolver a questão Gustavo Coutinho e Yuri Castilho, porque eles se bateram.
Yuri Castilho jogando pela direita, virou um segundo atacante e estava dentro da área. E não tinha ponta direita. Eu teria colocado Max. Porque Max, Roger colocou ele pela direita no jogo anterior. Pouco tempo eu achei que ele tinha ido bem. Para mim era a única substituição naquele momento. Mas Roger foi ultra intervencionista. Tira Iago Felipe e coloca Pedro Martins. Que acho que foi até melhor que Iago Felipe. Mas eu não acho que a mudança do jogo passava por ali. 2. Tirou Davi para colocar Rafinha. E aí que, de novo, eu falo, o bom, Cássio, de fazer react, de fazer o jogo ao vivo, é que ninguém pode chamar a gente de engenheiro de obra pronta. Quando eu vi Rafinha, eu não acreditei que a escolha dele, que ele viu o primeiro tempo, e ele fez assim, eu vou começar a melhorar o time aqui, eu vou tirar Davi e vou colocar um menino que, nesse jogo que Cássio citou contra o Náutico, ele não conseguiu marcar uma jogada do Náutico em 90 minutos. Uma jogada do Náutico em 90 minutos. Eu vou colocar Rafinha, porque eu quero saber em que momento na cabeça de Roger, aquele primeiro tempo horrível, teve participação direta de Davi. Para mim, Davi foi mal. Se pudesse tirar 8 ao longo do segundo tempo, eu tiraria Davi. Mas, num jogo que você está perdendo, que você tem no banco Zé Lucas, que você tem no banco Max, que você tem no banco Cleison, que você tem no banco Zé Roberto, que você tem no banco Marlon, Mikael, que fez aquele gol lá. Não é só ver, depois da expulsão, ainda que tenha sido para um... A expulsão, colocou o jogador ali, corrigiu. Você vai gastar uma ficha com Rafinha. Eu acho que Davi foi mal, bem mal. Mal. Aí você não tinha Filipinho. Vamos tentar imaginar assim, ó. O meu lateral foi mal, eu não tenho o principal. Que detalhe, o principal era talvez o principal jogador do Sport. Talvez não, era o principal jogador do Sport na criação, que vinha sido destaque, Filipinho. E aí eu tenho esse reserva, que tinha ido mal nesse jogo. Ele ponderou, eu imagino que ele ponderou, Fred, e disse, ó, não tenho como voltar com o Davi. Aí a lógica é, não tenho como voltar com o Davi e eu tenho um lateral para posição no banco. E foi com o Rafinha. E aí fez essa aposta. A questão é, ele acreditou em Rafinha. Ele para um jogo onde a marcação naquele setor, o Sport precisava corrigir demais aquilo ali, ele acreditou justamente no jogador que, em sua última apresentação, foi uma avenida. Quando o Rafinha foi expulso, a gente estava ao vivo aqui. O que é que eu disse, Cássio, quando o Rafinha foi expulso? Foi a melhor coisa que podia acontecer pro Sport. Porque ele estava... Alguém voltaria para cumprir aquela... Ele estava ali sendo uma porta pro desespero. Na bola anterior, ele não sobe no cruzamento que seria o gol de empate do Retrô. Aliás, naquele momento, o gol de empate no confronto. O Retrô faria 3-2 ali e Benevenuto corta em cima da linha, que Raus também não faria defesa. Então, assim, Rafinha não marcava ninguém, dando pontapé, nervoso, não acertava passe, horroroso. Ter saído, eu falei aqui ao vivo, para não dizerem que eu sou engenheiro de obra pronta. Quando ele saiu, eu disse, eu falei, ele vai colocar um atacante ali, e pelo menos não vai ter o risco de um pênalti. Porque ali o Sport já precisava defender o resultado. Pelo menos defender o resultado. Com 2-2, enfim, faltando. Isso eram 40 do segundo tempo já, né? Por aí. 5 minutos mais os acréscimos, que no fim das contas foram 8, né? E até acho que era para isso mesmo. E então, naquele momento, Fred, era defender o resultado e o jogador simplesmente não conseguia defender o resultado. Isso. Então bastava que pelo menos alguém. Assim, não havia mais a contrapartida ofensiva de Rafinha. Não, naquele momento bastava que ele tivesse esse viés defensivo. E nem isso estava conseguindo fazer. E ali não tinha o que ser feito, tá? E ali não tinha o que ser feito. Não podia tirar a Rafinha, não tinha mais o que se fazer ali. Seguindo para as escolhas dele, ele coloca Zé Roberto no lugar de Gustavo Coutinho. Quem vai para o meio é Zé Roberto. Então ele não corrige o que precisava ter corrigido desde o começo, tá? Ele não corrige o que precisava ter corrigido desde o começo, que era o desencaixe de Castilho com
Gustavo Coutinho. Isso, Aquela infelizmente, era a urgência. Infelizmente, não sei se isso vai acontecer, Fred, durante a Série B, vai na maioria das vezes, mas foi uma pena que tenha que o Castilho joga pelo outro lado. Então, mas tem que, mas o Roger não colocou ele ali? Porque Barleta não foi. E veja só, o que é que acontece? Ele deveria ter. A única coisa que ele deveria ter feito no intervalo era E ele fez 3. corrigir o maior desacerto do time, que era não ter um ponta-direita. O Sport colapsa no segundo tempo assim. O segundo tempo foi pior do que aquele primeiro já era. Tava horroroso, não acertava um passe. Foi das piores atuações do Sport. Bola voando para um lado e para o outro. É meio maluco que esse jogo... Desculpa, Fred. Mas é meio maluco que esse jogo tenha terminado com o Sport vencendo. Não tô falando de terminar com classificado, não, que poderia no bambo, 2-2, poderia ter passado nos pênaltis, mas que esse jogo tenha terminado com o Sport vencendo. Porque, assim, se o cara pegar o placar, o jogo movimentado, o jogo de 2 viradas, isso tudo aconteceu. Mas dentro de uma atuação muito fraca, pô. Cássio, aí vem a substituição do segundo tempo. O que é que acontece? Ele tira Castilho, coloca Marlon, Bota... entra Max no time, no lugar de Depena. E o que é que acontece? O Sport passa a ter um ponta-direita. A gente também falou isso no ao vivo. O Sport melhorou imediatamente porque passou a ter jogada pela direita. Que não tinha. Deu sorte porque Marlon entrou bem. Marlon entrou bem. Porque, assim, veja, porque a gente critica Marlon, para ser justo aqui. Ele não vinha entrando bem, para sorte do Sport. Hoje, ele entrou bem, porque senão, isso que você fala, não teria efeito. Exatamente. Não, Marlon entrou bem. O Sport passou a ter o ponta-direita porque um jogador que não se acredita muito respondeu. Mas, pelo menos, ele investiu na ponta-direita, que era o que eu estava defendendo desde o começo. Eu estava defendendo que fosse Max no lugar de ou Coutinho ou Castilho, ou, na verdade, eu, Fred, voltaria para o segundo tempo sem Gustavo Maia, com Castilho indo para a esquerda, Coutinho no meio, e talvez eu até já tirasse Coutinho e já viesse com o Zé Roberto, tá? Eu acho que Coutinho pro Zé Roberto foi boa a mudança. Eu teria feito. Mas eu já teria solucionado a direita. E Max e Marlon, pela direita, arrumaram um time. Deram vida para algum lugar que não existia. E aí, o Sport chega uma vez, chega 2 vezes, e depois do escanteio faz o gol do empate, que meio que acalma o jogo, pelo menos a ponto de sobreviver, ainda enfrentando as consequências, né, da desarrumação. O Sport tenta administrar o placar, e depois que já perde o Rafinha, depois disso o Sport consegue o terceiro gol numa bela jogada que termina numa finalização perfeita de Max. Eu acho que a lição que fica é a lição que Roger ignorou nesses 20 dias. O Sport foi ao mercado. O Sport trouxe qualidade. A qualidade tem que jogar. Gustavo Maia. Se o Sport liberar Gustavo Maia, Cássio, como fez ano passado. O Sport liberou Gustavo Maia em 2025. Eu acho até que não deveria. No momento onde ele era melhor do que agora. Onde ele estava melhor do que agora. O Sport liberou Gustavo Maia em 2025. Eu não teria liberado, porque eu acho que Gustavo Maia, Cássio, compõe o grupo. Eu acho que ele compõe o grupo. E o Sport tem investido nele. Né? Eu acho que ele compõe o grupo. Eu não teria liberado ano passado. O Sport liberou. Ele foi pro Criciúma. Quantos jogos Gustavo Maia jogou no Criciúma? 0. Na Série B, né? 0. Não foi considerado apto fisicamente. Vamos supor que o Sport faça a mesma coisa agora. Não vai fazer. Mas faça a mesma coisa. Dizer, amanhã, Gustavo Maia tá liberado. Eu vou desconsiderar, Cássio, aqui. Eu vou desconsiderar Fortaleza, Ceará, Goiás, Atlético Goianiense, América Mineiro. Vou desconsiderar os Criciúma, os times que vão jogar na parte de cima do campeonato. Eu vou para os times do segundo pelotão. O CRB não vai dizer, opa, Gustavo Maia tá livre ali. O Cuiabá, que levou o Carlos Alberto ano passado, não vai dizer, opa, Gustavo Maia tá livre ali. O Operário, que foi para a final do Campeonato Paranaense hoje, não vai dizer, opa, Gustavo Maia tá livre ali. Gustavo Maia não integra
o planejamento de nenhum time que vai jogar a Série B. Ele não faria parte do planejamento de ser titular de nenhum time que vai jogar a Série B. Pelo menos dos 12 primeiros. Dos 12 Baixa Atlético, aí talvez. Então, Gustavo Maia não pode mais fazer parte do planejamento do Sport para ser titular. Agora, já que jogou no outro jogo e fez o gol, ele ia ser titular hoje realmente, mas ele foi até o fim. Roger tem que entender que a qualidade... Cleison não fez nenhum gol ano passado no Curitiba. 0 gol. Mas fez 40 jogos. Gustavo Maia não faria 40 jogos no Curitiba nunca. Nunca. Eu acho o Gustavo Maia péssimo? Não. Eu acho que ele faz um ano razoável? Faz. Segue no elenco? Segue. Sabe por que segue no elenco? Porque Marlon hoje, que é um jogador de fundo de elenco, entrou e decidiu. Foi muito bem Marlon hoje. Entrou e decidiu. Vai ter um dia que Gustavo Maia vai entrar descansado no segundo tempo, bem, e vai decidir. E vai ajudar o Sport. Marlon e Gustavo Maia, ok. O Sport fica com Barleta e Castilho, Cleison e Max, e Maia e Marlon. Eu traria mais um para a Série B? Traria. Porque eu acho que falta um perfil importante, que é o do drible. O do drible. Eu vou dizer aqui Romarinho. o nome. Não, nem é Romarinho. Não, vou dizer, o Léo Pereira do ano passado. Tipo, não naquele perfil, que é um cara que entrava na área, com todas as suas limitações. Um cara desse estilo, um cara que entre na área, que seja driblador, que entre na área. O Sport não tem esse tipo de jogador. Há algum tempo faz falta esse jogador, Cássio. Veja que Léo Pereira, com toda a desgraça, que é limitadíssimo, na Série A, fez seus golzinhos. Por quê? Porque rompe linhas e o Sport precisa desse perfil. Tá? Marlon, até que hoje, fez isso. Então, eu acho, Cássio, para finalizar essa minha abertura, que Marlon, que Roger, ele precisa aprender com seus erros. Se Roger não olhar para tudo o que aconteceu, não é hoje não, Roger, para tudo o que aconteceu nos últimos 22 dias e fizer a seguinte reflexão: eu escolhi o caminho errado. Eu escolhi um caminho de construção de um ambiente, talvez, de valorizar quem quer ficar. Talvez, Roger, você tenha escolhido um caminho errado. Muitas pessoas criticaram você por tirar a Ju para colocar Benevenuto. Mas essas críticas vieram, sobretudo, porque elas mostraram uma falta de conceito. Porque o que você aplicou para a Ju, você não aplicou para House. Você não aplicou para Pedro Martins, você não aplicou para Gustavo Maia. E no caso de House, era muito mais gritante. Porque House tinha errado e a Ju não. Eu acho que Benevenuto deve ser titular no lugar de Aju. Eu concordo com você, Roger. Muita gente acha que não. Mas eu concordo. Eu não faço parte do fã-clube número 1 de Aju, não. Hoje fez um Gosto de Aju. Hoje salva uma bola que House não pegaria. Teve uma atuação até determinante. Determinante. Embora tenha flertado também com o vermelho naquela cabeçada de Wagner Love. Então, assim, escolher a qualidade dificilmente é o pior caminho. Marcelo Benevenuto é rodado, é experiente, é qualificado e por hora ele pode ser titular no lugar de Aju, sim. Mas o que você aplicou para Benevenuto, outros precisa aplicar para outros, tá? Há um grande segredo sobre Zé Lucas que ninguém conta? Acho que não. Acho que o erro foi lá atrás. O erro foi colocar numa redoma. O erro foi alguém ter dito a Roger, ou Roger ter chegado a essa conclusão: ó, não conta com o Zé Lucas não, que a gente vai vender. Não vendeu, desvalorizou, e é melhor não vender, é melhor usar. Tá? É melhor usar. E não precisa ser Zé Lucas ou Zé Gabriel. Pode ser os dois. Tá? Zé Lucas ter 0 minuto nesse Pernambucano é assim. Eu não sei nem adjetivar. Que gerenciamento de joia é essa do Sport que deu 0 minuto a Zé Lucas? Cássio, você já costurou muita coisa junto com a minha abertura, mas eu queria que você construísse. Pode puxar de onde quiser, porque de tudo que a gente viu aqui já está mais do que liberado para puxar de onde você quiser essa classificação culposa do Sport. E repito, que para mim, se ela não
levar Roger a mudar, quem tem que mudar é o presidente, o vice-presidente e o executivo e mudar o treinador. Antes de mais nada, Fred, por favor, o ar-condicionado aí, que eu tô travado de frio aqui. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. A minha linha, eu vou tentar falar, Fred, de um jeito que não seja tão repetitivo como você diria. Por que eu fui pontuando? Porque não era nem de contrapondo, era mais de complemento ao que você estava dizendo. Porque a gente, enfim, quem acompanha a live sabe que nesse ponto específico, a gente estava concordando bastante nessa linha. A de Roger, eu fui até mais severo no início, porque Fred aceitou. Fred foi da seguinte lógica sobre Roger, sobre o trabalho de Roger Silva. O Sport já tinha perdido todas as prateleiras de treinadores, e naquele momento, da prateleira que o Sport estava e não tinha como ser daquela prateleira, poderia ser um bom nome. E eu não aceitei de que o Sport perdeu as prateleiras, então tem que ficar com essa. Eu acho que, assim, que o erro estava muito grave e que Roger não seria nem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, não seria o quinto nome, ou mais, sei lá, não seria o quinto nome que o Sport cogitaria como técnico. Isso é só dentro do Sport na segunda divisão mesmo. Assim, o Sport foi rebaixado, vai buscar agora um técnico para a segunda divisão. Mas o atraso na condução do futebol, a falta de dinheiro, de receitas, foram várias coisas que foram acontecendo até colocar nessa escolha. E desde o primeiro momento, ainda que Roger seja promissor, eu falava, ele está atravessando etapas para ser treinador do Sport. Para Roger está sendo ótimo. Ele pulou várias etapas para chegar num time que briga na primeira página, que costuma brigar pelo acesso na Série B. Enquanto na ótica do Sport, o Sport estava dando uma experiência a um treinador que não tem o perfil de brigar pelo acesso na Série B. O Roger via de 2 acessos, os 2 ali da C, né? Isso, Atlético e Londrina. Enfim, e isso ficou ali guardado. O Sport foi preservando o Roger com a utilização do Sub-20. Começou naquele jogo contra o Náutico, onde o Sub-20 foi um boi de piranha, aquilo ali, porque o principal estava muito aquém ainda, e para não expor, acabou indo ser o Sub-20, que acabou sendo goleado. Mas quando o Sport estreia, com adversários muito mais fracos, os resultados foram vindo. Mas quando chegou aquela primeira... E House foi sendo tolerado. Thiago Couto ainda não era uma certeza, mas no momento que Thiago Couto virou a certeza, vai ficar em tese, vai ficar no Sport. A naturalidade da troca do gol era para ser, Fred, imediata. O goleiro principal é esse aqui e tal. Você, com todo respeito a House, assim... Mas o Sport não tem um compromisso de pagar todos os salários para ele enquanto ele for contratado do Sport, certo? Esse é o compromisso que o Sport firmou. O Sport não firmou um compromisso de bem-estar no sentido de, meu irmão, se o cara ficou chateado, isso é culpa do Sport porque ele perdeu a posição. Não existe isso. E não pode existir, mais uma vez com todo respeito a House, não pode existir com House. Ele não fez na carreira dele por merecer, ainda não fez na carreira para merecer isso. Mas Roger acha que fez. Roger bancou isso e dentro dessa situação ele foi perdendo essas apostas. Veio aquela falha, e foram vários tipos de falha. A falha com os pés, no lance com o Maguari, o rebotezinho cabra safado contra o Santa Cruz, o rebote para frente hoje, as saídas do gol. Desde o primeiro jogo eu tava falando, Fred, até lembro que eu dizia assim, o cara na saída do gol, aí Fred dizia, não, mas o lance não tava valendo. Esse Fred não tava valendo pro jogo, mas ele pulou a Vera e falhou. E é muito claro que ele não é um grande goleiro na saída de bola. Hoje, eu fiquei naquele momento, tava ali o Sport já tinha empatado, né? Em qual momento? Quando ele sai daquela bola na área. Não. Aquilo é 3-1 Retrô. 3-1 Retrô. Pelo amor de Deus, pô. Veja. Imagine se o Retrô faz, ou seja, o placar da classificação direta, a partir de uma saída. Porque ele deu o gol. O cara do Retrô errou o gol. Tô vendo até o corte. Já tá circulando o corte da gente naquela jogada. Tô vendo o corte 2-1 Retrô. E o corte tá com a jogada? Não tem imagem, né? O corte que o pessoal botou no Twitter, nosso público mesmo. Não é o corte da gente não organizado. Mas aparece a gente falando e aparece o lance? Não, só a gente falando. Tá. Mas eu sei qual é o lance porque todo mundo, o cara fala assim, representou todos aqui, que é aquela hora que todo mundo olha a saída dele mas e todo se mundo ri. assusta. Agora que eu entendi. O corte da gente é a gente rindo. Tá, agora que eu entendi, pô.
Tipo, a gente riu na hora, assim, caralho, que loucura, meu irmão. Assim, o cara... E aquilo ali, se o Retrô faz 3-1, Fred, ali, com 2 falhas assim brutais, porque ele falhou de forma brutal, a bola só não entrou ali. E isso vinha se desenhando, repito, essa versão de bastidor, de que ela se soma a de Fábio Matheus, que Fábio Matheus, ele falou em on, na entrevista lá no Jogo dos Aflitos, que vai ficar quem quiser. Ele falou, sim, se referindo a Fábio Matheus. Sim. Isso que você trouxe, esse bastidor, ele não falou isso em relação a Thiago Couto. Em on, não falou em relação a Thiago Couto. Pronto. Mas se internamente se pensa algo dessa forma, é um pensamento assim muito aquém do que o clube pretende brigar. Assim, e quem faz o futebol do esporte está começando agora, assim, alguns têm uma passagem, mas é uma gestão de 1 ano, é um executivo que está trabalhando sozinho porque não tem os abnegados, é tudo muito curto, eu entendo tudo isso. Mas algumas coisas, elas têm uma obviedade, que de vez em quando basta seguir a obviedade, pô. A gente falou aqui durante a live, não precisa pensar que o óbvio, parece pegar toda unanimidade é burra, sabe aquela frase? E pegar aquilo e aplicar meu irmão, de vez em quando o óbvio é o óbvio ali a ser feito. O esporte está tentando construir uma outra linha. O óbvio é botar o melhor goleiro para jogar, porque esse goleiro está se viabilizando. Mas aí você tenta... Não, mas é o que o Fred falou, é o treinador de goleiro que de repente banca, pelo amor de Deus. É a confiança que o grupo tem. Não tem como o grupo ter confiança sabendo que se o adversário der qualquer chute, o goleiro pode bater roupa e basta que um outro atacante adversário esteja atento para pegar o rebote, pô. O jogo do Retrô chegou... Celso acertou muito quando ele falou na narração. Olha, o Retrô simplesmente entendeu o jogo. O jogo se der uma clareada, chuta. E não é para fazer o gol não, é porque o goleiro não vai encaixar. Um outro atacante, se ficar atento, vai pegar o rebote. Detalhe, aconteceu. Por isso aqui, o lance foi anulado. Mas chegou a acontecer também. Essa aposta foi muito perdida por Roger. Mas o que chama atenção é que ela já tinha sido perdida. Passou nesse tempo todo, ele bancou. E a gente analisou, o Fred já falou do jogo, eu estou falando de uma forma geral. E a preocupação em relação à montagem do esporte olhando para frente. Porque tem o curto, tem uma final de campeonato. Se Thiago Couto for o goleiro do esporte até o final do ano, Fred, assim, é óbvio, mais uma vez, eu falando da palavra, que ele vai ganhar a posição de Raul. Sim. Certo? Veja, Thiago Couto é o goleiro do esporte até o final do ano. Assim, porque Raul não vai acontecer uma metamorfose, não, pô. Ele vai continuar sendo um goleiro de um nível médio, um goleiro que falha num nível que o campeonato que o esporte disputa não permite. Porque um time que fica ali entre 10º e 15º lugar é um goleiro que salva um outro. Detalhe, Raul foi bem no jogo de ida, tá? Pronto, aí é um jogo que vai bem, vai ser uns 2 jogos, mas depois vai dar uma entregada. Mas o campeonato que o esporte quer na segunda divisão, a quantidade de erros é menor. E aí essa metamorfose não vai acontecer. Mas não é possível que Roger só entenda isso na Série B, que vai ser, a gente está em 21 de fevereiro, curiosamente começa daqui a um mês, né? Que é 21 Sim. de março. Não é possível, Fred, que Roger só vai entender isso daqui a um mês. E qual é o problema dele entender daqui a um mês? Nesses próximos 30 dias, que na verdade está em fevereiro, né? Nesse próximo mês, tem uma final de campeonato que vale... Primeiro, o esporte classificou para a Copa do Nordeste. Essa brincadeira que aconteceu hoje... Classificou para a Copa do Nordeste. Não. Tava quase tirando o clube da Copa do Nordeste. Eu estou dizendo que a galera não estava assim, eu tava quase tirando. Da de 26, não. De 26 o esporte já estava a estrear ainda, mas a da de 27. A Copa do Nordeste de 27 estava ficando a perigo. Então já garantiu a Copa do Nordeste. Essa final vale um tetracampeonato para o esporte. E para o esporte, o que significa ser tetracampeão? Se acontecer, vai ser a 3ª maior sequência da história do clube. Porque as 2 maiores são aqueles 2 pentacampeonatos. Sim. Então, assim, não é pouca coisa. Seria a 3ª maior sequência. Já volta a falar de história de Hexa, já resgata o tema, tudo. Veja, de tetra é a partir de tetra que volta a falar. Tria apelação, mas de tetra já dá para ter conversa mole. Mas, detalhe, e entre essas finais, vai ter a Copa do Brasil, que para quem não pegou na live, mas trazendo aqui, o jogo contra a Desportiva Ferroviária, lá no Engenheiro Araripe, não será nesse meio de semana. Não vai ser antes do jogo de ida, vai ser entre o jogo de ida e o jogo de volta. Não vai, meu irmão, o esporte não vai poder mesclar. Primeiro, a final vai ser um clássico, ou com o Náutico. Eu diria, provavelmente, a gente está gravando aqui, o jogo é no domingo, mas provavelmente contra o Náutico ou contra o Santa Cruz. E a Copa do Brasil, os prejuízos da primeira fase já são assim, gigantescos para o esporte, já tem até um abalo moral. Já existe um abalo moral, fato. O esporte vai ter que ter esses 3 jogos
Se for jogar com o titular nos 3, vai ter que ser nesses 3. Então, House vai sustentar esse nível de pressão, porque qual é o nível de pressão agora? É uma final num clássico, com jogo de volta, se for contra o Náutico, nos aflitos, só com o torcedor do Náutico, e um jogo de Copa do Brasil. Perceba que a Copa do Brasil vale 1,5 milhão, a classificação, certo? Sim. Aí o goleiro bate roupa, como vem batendo roupa, 1-0 do Sport Ferroviário, e o Sport simplesmente não reage como não reagia em outros jogos. Ou empate e perde nos pênaltis. Vai voar 1,5 milhão. Assim, uma economia a troco de quê? A troco do grupo, a troco... Veja, o jogador se perdeu hoje. Sim, se perdeu. Se o treinador não entender que isso aconteceu, Roger, ele precisa inclusive treinar o Sport para os outros jogadores também. Até para dar um conforto aos outros jogadores, dar um pouco de segurança, porque saber... Veja, Benevenuto tá onde ele estava naquele lance da cabeçada, aquilo ali é jogador que já não está confiando no goleiro. Quando o cara vai para ali, meu irmão, o lance que Benevenuto salva em cima da linha, Fred, aquilo ali pra mim é jogo onde o cara, meu irmão, diz, meu gol tá pegando nada, fica aqui. Tá ligado? Porque o zagueiro já ficou em cima da linha, então você tem que dar um pouco de conforto também. Essa mudança, pra mim, ela passou a ser inadiável. Assim, a gente tá falando aqui, até daqui a pouco vai ter a coletiva, trazer alguns detalhes, e obviamente a gente tá falando sem ter acesso à coletiva, mas é assim, que essa troca aconteça, que Filipinho volte, porque, primeiro, Rafinha tá expulso. Tá expulso. O que significa que, pelo menos, ele não vai ser acionado, né? Porque ele não vem conseguir corresponder. E se Filipinho voltar, é Davi, ponto. Mas que Filipinho volte, porque a falta ali era o melhor jogador do Sport. Isso. Mas o problema é de quando é o melhor, é de quando a reposição ainda é o contrário. Porque, veja, ele vinha sendo o melhor jogador do Sport. E no fim das contas, quem foi acionado hoje, Fred, foi um dos piores desse Sport aqui. Que foi, pelo menos, numa função mais defensiva e tal, que foi Rafinha. Isso não tem nada a ver com a carreira do cara, não, um jogador Isso, sub-20. Exatamente. Tanto detalhe, dos sub-20 ele foi um dos jogadores que subiram pro profissional. Então, na verdade, aquele time, apesar daquele dia caótico que ele teve, se enxergou qualidade nele. Mas, no campeonato profissional, no nível mais testado, ele ainda não se encontrou. Então, o Sport vai precisar da volta de Filipinho e vai precisar Fred. Inclusive, até para bater esse martelo. Se Thiago Couto não ficar realmente no Sport, aí você assume, você bate na rede, ó, o goleiro é House, pelo menos no Pernambucano, você vai poder contratar e ter na Copa do Brasil. A janela está aberta, não está mais para o Pernambucano. Né? Ela não tá, mas é a mesma lógica, para encerrar aqui, é a mesma lógica de Zé Lucas e Thiago Couto. Se eles não estão no Sport, não leve para o banco, não. Porque se você está levando para o banco, você não vai convencer ninguém de que quem está em campo é melhor do que aquele que está no banco. Isso. Se Zé Lucas, galera, a gente não vai utilizar, tá quase sendo vendido, blá blá blá. Aí bola pra frente, meu irmão. O mundo agora é sem Zé Lucas. Mas se Zé Lucas foi pro banco contra o Retrô nos aflitos, foi pro banco contra o Retrô na Ilha do Retiro, não joga 1 minuto, como é que você vai pensar? Meu irmão, Fred, eu tô elogiando muito aqui, mas ele acertou tudo. A impressão é que realmente Roger não viu um jogo do Sport. Ele pegou assim, ó, o Sport foi uma tragédia na Brasileiro. Mas o menino fez o dele ali. E detalhe, e no fim das contas, o menino já estava jogando, era o Mundial da categoria. Bem. Tava nem mais jogando no Sport, porra. Enfim, o Sport tem 2 jogadores no banco que por um motivo que eu não consigo imaginar como Roger convenceria alguém. Mas, infelizmente, ele convenceu. Ele convenceu o executivo, o diretor executivo, melhor dizendo, ou o executivo, enfim, convenceu os 2 ali, e a presença do clube de fato, Fred. Perfeito, Cássio. Chegaram muitos superchats e a gente vai começar a leitura aqui dos superchats para que as opiniões de cada um de vocês também façam parte e construam o programa com a gente, tá? Vou pedir desculpas já porque Cássio tá ainda na sequência. Pedir para Márcio tá aqui, tá no mundo da lua ali, né? Márcio, acho que Cássio tá precisando só uma água aqui, por favor. Desesperado aí. Mas vou pedir desculpa porque Cássio está dentro de uma virose e eu acredito que eu estou também entrando nessa virose. Então, a turma não está aqui Tá na raça mesmo. Tá na raça, não está no seu melhor momento. Quero deixar registrado que é virose daqui para cima, tá? Aqui, tá tranquilo. Vou até precisar ligar o ar de novo, porque a gente desligou aqui, mas ficou tá calafrio quente. E aproveito também para pedir a curtida. Se vocês estão aqui assistindo a live com a gente, deixa uma curtida, é importante demais para o nosso trabalho. Se você chegou aqui hoje, está conhecendo a gente nesse momento, se inscreve no canal, tá?
Ative as notificações, a gente produz vídeos diários, faz lives, reacts. Hoje a gente está no ar já há muitas horas, acompanhamos o jogo ao vivo aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos e se inscrevam aqui no canal. Quem já está com a gente há muito tempo, pode se tornar membro. Abaixo aqui, tá, da nossa tela tem um ponto para virar membro, um clique, e você virando membro, você está ajudando diretamente o 45 Minutos a ter mais solidez financeira, a ter mais previsibilidade, capacidade de investimento. A gente até brinca, né, que a gente trabalha aqui, Cássio, com 2 câmeras. Falta daqui. Falta a câmera aqui. Quando abre aqui a câmera, é porque essa aqui é a geral, né? Isso. Aí quando abre uma câmera que só aparece, no caso, durante a live, eu e Celso aqui, mas não tem a que vai para lá. Isso. Cada câmerazinha dessa custa uns 5 mil reais e a gente precisa, para poder pagar todas as contas do mês. Essa faixa aí, uma chama de K. 5K. Para poder pagar todas as contas do mês e ainda sobrar dinheiro para investimentos. Estamos até comprando uma outra câmera antes dessa, que é uma câmera para trabalhos externos aí, que vocês vão ver em breve. Mas enfim, ajudem como puder. Quem quiser, deixa um superchat, é importante, se tornar membro do canal. Mas, uma curtida, uma indicação, um comentário, tudo isso já é muito importante pra gente, tá? Eu vou ler os superchats a partir dos que chegaram mais recente, porque quando a gente faz a live no estúdio é diferente de quando a gente faz em casa. Eu não consigo ter acesso ao sistema inteiro, mas Márcio tem. Eu vou lendo as que chegaram por último, porque aí eu consigo ainda acessar elas aqui no próprio YouTube e depois a gente vai lendo as mais antigas, tá? Paulo Lins é a primeira mensagem que eu vou ler aqui, falando da questão do goleiro e citando Marcelo, que o Sport ia trazer, né? O Marcelo Carné, goleiro do Velo Clube, tá? Mas acho que não é mais não, viu? Eu acho que ele foi para algum lugar, fechou, né? Já. Acho que ele fechou me fugiu o time que ele fechou, mas ele já teve outro destino aí, obviamente, na hora que Thiago Couto fica, ele sai aí do mapa do Sport. E Paulo Lins diz que ele foi muito bem no Paulistão todo e considera ele muito bom goleiro, tá? Cuiabá, o pessoal Felipe e Cláudio aqui já lembraram que Marcelo Carné foi pro Cuiabá. Deixa eu encontrar uma outra mensagem aqui. Deixa eu seguir aqui para ver se a gente segue algum comentário mais próximo desse. Fred, tu viu que marcaram aquele... Tu que gosta das frases? Mais pra frente a gente traz. Tu já tá ainda não, mas deixa eu dar uma passada aqui. Massa. Deixa eu ler a mensagem de Jéssica Raio Laser, ou Raio Lazer, talvez ela seja da Raio Lazer Produções. Porra. A gente... Caramba, tu tá caindo. Tu voltasse no tempo agora. A gente foi exatamente... Raio Lazer, pô. É laser, pô. Lembra que a gente caiu não é dessa, não? Era DJ Lazer que a gente... Não, isso eu sei, cara. Mas que era DJ Laser. Aí a gente chamou o cara de DJ Lazer, mas pô. É porque existe uma empresa em Pernambuco chamada Raio Laser. Por isso que eu... Mas aí qual foi a outra opção que tu deu? Lazer. Então, Raio Lazer ou Raio Laser, não é isso que tá dizendo? É porque, na verdade, é o seguinte, a empresa chamava Raio Lazer. Era isso que eu quis dizer. É uma empresa antiga de produção de show. Certo. Não sei qual é. Eu falei. Eu falei agora, eu falei a empresa chamava Raio Laser, mas é Raio Lazer. Mas tu lembra do DJ? Inclusive é de lazer de show. Isso. Mas lembro. DJ Lazer. Major, uma coisa assim. Era Major Lazer, era Major Lazer, porra, isso mesmo. Vou ser sincera com vocês. Esse time me fez sentir saudades do time do ano passado. Que time horrível. O Sport virou um amontoado em campo e o técnico tem a pior junção que existe para a profissão, que é o combo de burrice com teimosia, tá? Mensagem dura, mas necessária de Jéssica, tá? Ninguém pode ir muito na contramão do que Jéssica apontou aqui, não, né? Talvez melhorando uma palavra ou outra aqui, mas o sentimento da torcida é esse. André Luiz Araújo, grande abraço, André, sempre com a gente, sempre nas lives, sempre mandando superchat. Marlon entrou na direita e jogou bem. E nunca entrava na direita, entrava pelo meio. Tá? Ele entrou na direita, eu acho que naquele jogo do Maguari, que ele também foi bem. Veja que coincidência, André. Mas ali, acho que, me lembrem depois se ele entrou no meio ou na direita, mas eu acho que ele entrou na direita naquela reta final do jogo contra o Maguari. Tá? Messias Silva. Problema é o arrumadinho com empresários do esporte. Tá? Jéssica, mais uma vez.
O Sport precisa de laterais dos dois lados, meia de criação, segundo atacante, um goleiro de verdade e um técnico pronto. Lateral direito é uma urgência absoluta, o Sport trata como urgência também. Meia de criação, o Sport tem Biel acertado, né? Ele seria meia de criação? É um meia. Veja, é um meia do estilo que Roger gosta. Um meia forte. Né? É o estilo que Roger pede. Ele é um camisa 8 que virou camisa 10. Digamos assim. Hoje ele é um meia. Porque Roger geralmente gosta de 3 volantes, como tu falou. Ele é um meia do Cuiabá. Ele é um meia do Cuiabá. Mas como o Cauê diz, ele era um 8 e está se achando melhor na 10, tá? Eu também acho que precisa de mais um jogador para frente. Não sei se exatamente segundo atacante, porque eu acho que Zé Roberto faz isso bem. Mas eu acho que o Sport precisa de um ponta rápido. Um goleiro de verdade, talvez tenha um no banco. E um técnico pronto. Enfim, técnico pronto nesse momento não é fácil. E eu tinha uma esperança em Roger. Espero que essa esperança não tenha já se perdido por inteiro. Tá? Cláudio Antônio faz uma crítica aqui ao trabalho de Júnior Viana, foi o que comandou a Rádio Ilha hoje. Né? Júnior Viana é parte viva da história do esporte, mas com todo respeito, a rádio não pode fazer o que fez, errou o nome de jogadores, substituições e chegou a mandar torcedores para casa. A gente não viu isso, né? Como a gente estava aqui, ficamos sem ter como opinar nesse sentido, tá, Cláudio? Mas é uma resposta que Cláudio traz aí. A condução hoje de Júnior Viana na Rádio Ilha. Diogo Barbosa, 2 volantes inoperantes no meio, amarraram o time e aí Roger pardalizou. Foi salvo pela camisa pesada do Sport no Galeto. Não tem amor pelo emprego. A gente debateu muito isso, né? Porque, como o Diogo Barbosa está dizendo aqui, Diogo Barbosa, que joga o Experience pelo Agamenon, ele, campeão da penúltima edição, Roger se colocou numa situação muito difícil por criar uma espécie de um paradigma próprio. De um muro próprio que ele tem que obedecer, é difícil. Só se Raul for o goleiro dele, a partir de agora, em todo clube que ele levar. Tipo, ele ganhou a confiança do goleiro para todo sempre. Mas não é o que vai acontecer. Então na hora que tem essa escolha, tem 10 centavos de autossabotagem, pô. Deixa eu ler os mais superchats aqui. Paulo Lins de novo, né? O Sport está na final, deve ser contra o Náutico. Sendo o co-irmão favorito, será o primeiro jogo da Série B. De um e do outro. O primeiro jogo, sério, eu concordo. Porque é aquilo que a gente falou no dia que o Sport goleou, que o Náutico goleou o Sub-20 do Sport. Tratar que o Náutico goleou o Sport é um tratamento. Mas agora, depois, a gente não pode fingir... E o próprio Náutico... Que é ruim até pro Náutico, que a gente fingir que aquele foi o primeiro enfrentamento entre os dois times e que o Náutico teve um teste de Série B. Boa observação de Paulo Lins. Enquanto, por exemplo, o Novo Horizontino... Esse está testado ali na conta, né? Pegou 2 times de Série A no Campeonato Paulista. Pegou 3. É porque o número é tipo Champions, né? Mas conseguiu não perder de 2. Ele goleou o Palmeiras por 4-0, empatou com o Mirassol 1-1. Os outros 2 times que ele pegou da Série B, venceu os 2. Venceu o Botafogo e venceu São Bernardo, tá? Terminou líder da fase exatamente. de classificação, tá? Enfrenta o Santos. Não sei se é hoje ou amanhã. Deixa amanhã, eu seguir aqui 4 amanhã. da tarde. André Luiz Araújo lembra, né? Lucas Ramon no São Paulo e temos Matheus Alexandre, né? Porque Lucas Ramon chegou a ser a 4ª opção de Sosso do Sport, mas aí é da vida. É da vida. E o próprio jogador que saiu quando o Fabrício foi para lateral. Porque ele era reserva de Pedro Lima. Rosales e Fabrício, né? Fabrício volante. Volante. Quando Pedro Lima e Rosales não puderam jogar e Sosso meteu o Fabrício, ele pediu para ir embora e hoje está no São Paulo, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Bruno Carvalho, tá? Bruno Carvalho. Meio campo do Sport precisa ser Zé Gabriel, Zé Lucas e Max. Iago e Dependa tem qualidade, mas não marcam ninguém. Só pode entrar no segundo tempo. Visão de Bruno Carvalho aqui, tá? O Akabayashi, tá?
ele diz o seguinte: Gustavo e Mikael só foram vendidos porque jogaram. Não tem essa história de Zé Lucas ficar no banco. Com o né? Sport rebaixado, Sport morto ali, vendeu um por 11 e outro por 13. Assim, renderam grana pra caramba. Essa não utilização de Zé Lucas é das coisas assim mais inacreditáveis dos últimos tempos, essa escolha. O que é que a gente faz com um ativo que se fala em 60 milhões de reais, 70 milhões de reais? Esconde. Roberto Câmara diz o seguinte: curioso que Ítalo estava no Criciúma, lá Gustavo Maia não jogava, e ele saiu de 0 jogos no Criciúma para titular absoluto do Sport. Bem postado, tá, Roberto? Paulo Lins de novo. Seria um pouco polêmico. Pepa foi o melhor técnico, o que teve mais repertório de 25 e 26. Entendo que a torcida esteja com raiva, com certa razão, do português que perdeu o elenco mal configurado. Se você está sugerindo a volta de Pepa, ele é de uma faixa salarial completamente inacessível ao Sport nesse momento. E eu discordo também da... Eu também não voltaria para ele, não. Não é que ele tá falando do melhor e tal. O melhor foi Daniel. Exatamente. O Sport passou um ano muito caótico para ter que extrair um treinador. Veja, inclusive tá voltando a Copa do Brasil, que é do ano passado, é muito a partir da escolha de Pepa. Assim. E a galera fala assim, meu irmão, o próprio acesso. O Sport jogou 2 jogos em casa, assim, aquelas partidas horríveis, quase perde o acesso, pô. Teve que precisar de um resultado na última rodada, porque, enfim. E aí, tá, pra gente fechar essa primeira... Por exemplo, eu não sou tão, Fred, como o Celso, não. Celso já acabou a era Roger, certo? Sim. Eu fui contra a contratação de Roger. Eu não vi nem não consegui ser o lado bom, não é porque não sei o quê, dos nomes que dava, eu não consegui. Acho que o trabalho hoje foi muito ruim. Mas nesse caso, supondo que ele não tenha a chave do clube, porque, por exemplo, no Náutico, Hélio tem. Hélio é o diretor de futebol, ou seja, não é Hélio e Guilherme. Não é o que acontece no Sport ainda. Na verdade, poucos clubes acontecem. O Náutico está no modelo que vem dando certo, porque Hélio tem uma condição de futebol, uma experiência muito maior. Então, considerando que Roger, Fred, ele não é um nome sozinho para conduzir isso, que quem faz o Sport também tem um pouco de discernimento para não cair tudo nas costas de Roger, porque é isso que você faz. Numa dessa, alguém diz, Ítalo, por que Gustavo Maia aqui é utilizado e contigo lá não era? Nem um minuto. É o tipo de coisa. Ou então diz, a gente vai ou não vai utilizar Thiago Couto e Zé Lucas? Porque se não for, tire do banco, até porque está em cima. Está indo para a gente, no caso da direção, está indo para a gente. Se tem um goleiro titular, que, como o Fred falou, que recebe umas 4 vezes mais do que o outro, ou mais, se brincar, né? 4 vezes mais. Umas 4 vezes mais. O goleiro já jogou primeira divisão, enfim. E tem uma joia. Se você está levando para o banco, você está expondo quem faz o clube, a direção, porque assim, não tem defesa, pô. Detalhe, eu tô falando tudo isso, mas eu acho que não vai ter uma grande diferença pra semana que vem, não, tá? Então, só pra ser bem cético. Tu foi meio assim em relação à entrada de Thiago Couto. Assim, tu trata... Eu considero que, assim, eu não vejo como não jogar. Mas será que já não tinha como antes, não? Não. Eu vou ler um relato, Cássio, de Lucas Liosi, parceiro nosso, tá? Já voltou até, já fez aqui um programa com a gente e até convidamos aqui pra estar hoje. Do Maguari, ele viu a falha. Do Maguari, né? Exatamente. Ele estava assistindo, não sei se ainda está, o nosso programa. De toda forma, um abraço, meu velho. E deu um relato, porque ele estava na ilha, e deu um relato, não é nem analisando House ou não, do quanto a falha de House dinamitou a atmosfera. Ele falou, cada defesa mínima, a torcida explodia. Eu imagino que aquela... Na galhofa. A pressão foi tão grande que atingiu todo mundo no time. Foi muito danoso. Transformou o estádio num caos. Saiu todo mundo do jogo por causa da falha dele. Por isso que eu digo, veja só. Teve um momento, no segundo tempo, o Sport já tinha empatado o jogo, Cássio. O Sport já tinha empatado o jogo. Martins, né? Que Pedro Martins... O House, ele vai bater uma falta, um impedimento. Ele sai para pegar a bola e ajeita para bater. A gente só vê Pedro Martins assim, ó, pedindo para a torcida parar de vaiar. E o Sport já tinha estabilizado em tese. Benevenuto já tinha feito
o seu gol. Não era mais um momento de tá tudo errado. Era um momento de opa, vamos sair com essa classificação e depois resolve. Eu no estádio jamais teria vaiado Roche nesse momento. Talvez na raiva o cara vaiasse ali no intervalo. Mas eu acho que quando vai acumulando. Se tivesse sido a primeira falha dele, eu acho que não haveria isso não. Mas quando você já chega sob desconfiança e você vai falhando 1, 2, 3 vezes, é muito difícil mesmo. Fica muito difícil segurar. Daqui a pouquinho a gente vai ter, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter os vídeos da coletiva de Roger e a gente vai assistir junto. Márcio já se liga pro som ficar aí ok para todo mundo ouvir, tá? Quando o vídeo vier. E eu vou nem falar durante a fala de Roger, tá? A gente vai ouvir junto aqui as falas dele. Deixa eu ver se, enquanto isso, eu leio mais um. Leu o superchat de Nilson Alves, tá? Zé Lucas sem jogar vai desvalorizar muito. Agora, como é que o presidente do clube permite isso? Veja. Veja, eu não sei. O presidente não pode bater na mesa e dizer, Roger, você escala, não é o papel dele. Mas eu acho que o recado tem que vir. Mas é o que eu falei. Não, mas aí é o que eu falei há pouco. Tanto que eu estava me referindo à direção, Fred. Presidente. Veja. Se não vai utilizar o menino porque acha que o menino vai sair, não bota no banco, não. Porque na hora que coloca no banco, está expondo a direção. Veja, porque o Roger não é obrigado a convencer ninguém que Zé Lucas tem que ser titular. Mas quem acompanha o esporte sabe que ele tem que ser titular. E quem dirige o esporte, em tese, sabe também. Então, nesse caso, é um treinador dando um murro em ponta de faca, mas ele está colocando no banco porque está sendo obrigado a colocar no banco por ele, nem isso, que se bata o martelo. Porque, meu irmão, veja, é melhor não levar. Porque se não levar, Fred, você já... o mundo do esporte agora sem Zé Lucas, ponto. Ele vai ficar na redoma mesmo, vai ficar na redoma de cristal, a gente vai vender, mesmo que passe mais um mês sem jogar, beleza. Mas se você tá levando ele todo o jogo no banco de reservas e o cara não joga 1 minuto, o cara não joga, assim... É estranho, Cássio, é estranho. Não é estranho, não. A palavra é assim, é desconexão, porra. Chegaram alguns... Eu sempre vou na linha... Tu já percebeu? Eu tento evitar ao máximo que tem bastidor nisso aí. Eu tento evitar, meu irmão. É a escolha do técnico, certo? Pronto, é a escolha. Tratando dessa forma, é uma escolha muito ruim. Mas enfim, eu tô falando isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver a coletiva, de repente ele pode até explicar. Mas pelo visto parece que não, viu? Não? Então eu vou comentar um pouco do relato que Lucas trouxe, que as pessoas estavam no estádio estão acrescentando, tá? Deixa eu achar, eu achei exatamente... Alan Cavalcante, que inclusive é membro aqui do canal, estava no campo e concordo com tudo que Lucas disse, tá? A galera ficou cantando melhor goleiro do Brasil e rindo. Roger precisa até minimizar isso pro atleta. Um lance, que a galera cantou isso num lance no final que ele defendeu, que Roger defendeu no fim do jogo, aquela que ele cai, né? E pediu para Ramon ter calma. Até que a torcida começou a cantar o melhor goleiro do Brasil, blá blá blá, ironizando. E algumas pessoas falaram também que disseram que Ramon teria dito para Raus que dava para defender a falta. E disse que na transmissão se falou que Zé Gabriel ficou assustado com a reposição dele. Teve uma reposição dele que Davi reclamou. Isso a gente falou aqui a gente Ramon viu. Disse essa questão aonde? Foi não sei. Deve ter sido, não sei. Talvez na entrevista pós-jogo, não sei. Não vimos. A gente está aqui direto e a gente vê com a televisão sem a narração, tá? Mas teve um momento que ele dá uma bola para Davi, que a bola tá vindo, o Davi já reclama dele da forma com que ele entrega a bola, tá? Seguimos, a gente inicia as avaliações individuais. E aí, Márcio, eu vou tocando o campinho para você poder concentrar nos outros trabalhos, tá? Tanto nos superchats para eu ler na sequência, quanto na coletiva de Roger. Cássio, hora das atuações individuais, e eu nem sei se a gente ainda tem o que falar de Roger. Bota muito mal e pronto mesmo. Assim. Só para, de repente, sei lá se vai virar corte ou não depois, o que eu posso dizer é o seguinte: uma das piores atuações do goleiro do esporte nos últimos tempos. Assim. É importante dizer... Falhou no gol, falhou num outro gol que depois que foi anulado por impedimento, falhou num cruzamento na área,
que só não foi gol porque que o cara do Retrô não acreditou. Foi mal nas reposições. Foi mal nas reposições. Bateu roupa em outros chutes. E ainda há quem considere que ele falhou no primeiro gol. Eu nem citei. Eu não considero. A gente está sendo honesto com a nossa própria avaliação durante o jogo. Na minha análise, o peso do primeiro gol não está nele. Mas dali para frente, meu amigo, não é peso não. É uma tonelada que vai para cima, assim. Muito mal. A gente está sendo aqui, tá, extremamente coerente com a nossa visão durante o jogo. Eu poderia aqui agora ser um engenheiro de obra pronta para aumentar o peso sobre Raus, dizer assim, ó, falhou no primeiro. Nós não consideramos que ele falhou no primeiro. Mas tudo isso que foi dito... Mas o que vem depois pesa pro primeiro. E tudo que foi isso, tudo que foi dito é para você ter noção do que veio depois. Tu tá dizendo que Cássio tá sofrendo mais com ar-condicionado do que com o jogo. Muito mais, pô. Veja, com a virose, a temperatura do corpo fica completamente diferente. Eu tô assim, num gelo aqui gigantesco, pô. E o ar-condicionado tá um 880 aqui, absurdo. Tá no 23, já chegou a estar 27. Já foi pra 30, já desligou. A gente tá vivendo aqui uma dificuldade hoje. Porque o corpo, enfim... E Cássio tá saindo da virose e eu acho que eu tô entrando nela. Saindo, mas a bicha tá ruim de sair, viu? O vírusinho gostou do corpo aqui do cidadão. Meu irmão, Fred... Foi nível Agenor. Foi muito mal, foi muito mal. Muito mal. Foi muito mal. O esporte old school, uma atuação dessa, o cara não volta, não. Eu acho que não volta, tá? Eu acho que não volta. Eu não quero acreditar que ele volta. Mas... Se Thiago Couto falhar, a reação do público não seria essa, de virar uma galhofa do início ao fim. Isso. Ia ficar puta, mas, meu irmão... Tem o primeiro crédito, gastou, bora pra frente, blá blá blá. Aí se o cara falar de novo, aí começaria a galhofa. A questão é de Raus, já tá na fase galhofa. Qualquer coisa vai ser a galhofa, pô. E detalhe, o goleiro da base foi muito bem, Cássio. Não, mas nos jogos com a base. Mas, veja, aí mesmo, dessa ideia não. Não, tô dizendo depois de Thiago Couto, eu tô dizendo... Não, mas veja, o que tu tá falando... Mas é isso que eu quero dizer. Se for pra mudar, eu acho mais fácil ele mudar pra Adriano. Não é possível. É isso que eu tô dizendo, não é possível, não é possível. Eu tô dizendo um cenário de Thiago Couto entrar e ir mal. Aí não vai pra Raus, vai pra Adriano, tá? Muito mal, Fred. Muito mal, isso aí não tem nem dúvida, tá? Foi realmente uma partida, assim, lamentável. Lamentável, pô. Do goleiro do Sport. Não tem uma parte técnica que tem ido bem. Meu irmão, reposição foi mal. Elasticidade foi mal. Reflexo. Postura. Bola aérea. Postura, inseguro, ficou com medo, assim, não respondeu bem ao... Repito, aquele lance de Benevenuto em cima da linha, quando aquilo acontece, geralmente a zaga não está confiando muito não, pô. Foi muito mal. Vamos então, Cássio, para talvez a parte do time que tenha se salvado nesse caos que foi essa semifinal, essa vitória de virada até, sobre o Retrô. Alguém até perguntou no chat, eu vou ler aqui o superchat. De Diogo, ele perguntou há quanto tempo o Sport não vira um jogo? Porra. Faz tempo, viu? No Brasileiro não teve, né? No Brasileiro, pelo amor de Deus. Duas vitórias de 1-0. Perdeu de virada a final do ano passado, né? Fred, lembro não. Vou ficar... Virou, pô, parabéns aí, virou e tal. Lembro não. Sobre a zaga, Fred. Embora o Sport tenha levado 2 gols, mas um foi de uma falta, que quem cometeu a falta boba foi Iago Felipe. Isso, perfeito. E o segundo gol é uma falha... Benevenuto que deu a condição para Luiz Henrique do Retrô. Mas aquela condição só existe se você considerar... Aliás, se você desconsiderar que o goleiro bateu roupa num chute completamente defensável. Então, no fim das contas, não pode... Acredito eu, que não pode pesar em Benevenuto ele ter dado condição, detalhe, para um pezinho no passo, né? Assim, ele tava, o corpo dele estava até na frente, mas o pé estava atrás. Aquela condição não foi ele fez a leitura errada. Exatamente. O pé dele ficou ali no... Então, assim, aquilo, imagino que não deva pesar. Porque é uma situação que só acontece a partir de uma falha muito grave. Então, no fim das contas, o Sport tomou 2 gols, mas que eu acho que com a dupla de zaga passando a parte. Aí você vai pro ataque, Ramon fez o primeiro e Benevenuto fez um gol mais importante que o de Max. Porque o mais importante ali foi o gol do 2-2, Fred. Sim. Porque ali tava, meu irmão, terror total.
Agora, a gente tem mais 2 pontos aqui sobre o Benevenuto, Cássio. Ele salva um gol do Retrô Esqueci esse na lance. linha, Mas ele dá uma né? cabeçada Ok. em Wagner Love. Ok. Tá? Uma cabeçada que o VAR sequer chamou o árbitro. Pela intensidade, mas... Pela eu teria intensidade. chamado. Foi uma agressão. De baixa, em colocar essa enquete para o público, se Benevenuto deveria ser expulso por conta daquela cabeçada em Wagner Love, tá? Sim ou não? Vamos colocar aqui a visão do próprio torcedor do esporte. Porque na hora eu achei que era para ter sido Eu expulso. tinha esquecido desse detalhezinho. Mas Isso ponderei desde a hora. A gente fez ao vivo, então hoje a gente tem segurança de tudo que a gente tá falando aqui ter sido dito no ao vivo. Na hora eu falei, vai ser expulso. E depois eu disse, talvez tenha sido muito fraco. Que aí é aquela história do peteleco, lembra? Mas Do Campeonato Baiano. o Peteleco expulsou. Mas foi considerado um erro gravíssimo, né? De interpretação do árbitro. O árbitro foi condenado por outros árbitros do Brasil porque ele não levou em conta Aquele foi ridículo, né? justamente a violência. Né? Que foi uma. Mas no caso consideraram uma provocação. Mas no caso que da era pra cabeçada, amarelo. não é provocação. Eu acho que caberia o vermelho. E isso, obviamente, para mim, diminui a nota. Veja, Benevenuto estava indo pro... Pra mim, por muito bem. Eu, Gol e salvou a bola então, na linha. mas eu acho que esse lance pesa. Eu acho que esse lance é no primeiro tempo ainda, tá? Isso poderia ter atrapalhado demais. Eu vou pesar esse... Ainda que ele não tenha sido expulso, mas enfim, mas eu acho que deveria. E cai de muito bem para bem, Fred. A enquete começa bem equilibrada aqui, tá? E as mensagens que estão chegando também. Nesse momento tá 51 para não, 49 para sim. Já deixei meu voto 80 votos, tá? Muito equilibrada, muito equilibrada. E aqui o povo muito dividido também, tá? Entre o vermelho clássico, né, que Damásio diz, pô, ali foi um vermelho clássico. E Rafael Oliveira diz, pelo amor de Deus, Love simulou. Tem as duas coisas. Eu vou ver depois em casa, com mais calma, tá? Revendo, e até no Twitter ou em outro programa eu dou minha opinião mais fechada. No meu lance de reflexo, vendo o jogo, eu achei que era para expulsão. Mas no primeiro replay, ponderei que foi muito, muito de leve. Então, a gente fica dividido. Mas eu acho que ele correu o risco e aí tem que colocar da expulsão. E se fosse expulsão, ninguém ia poder reclamar de nada. E aí vai a segunda enquete, então. Benevenuto bem ou muito bem? Benevenuto pra mim, bem. Não. Bem porque tu tinha dito muito bem. Não. Pra mim ele tinha ido muito bem, mas eu desconto um pouco por conta desse lance. Então eu fico a bem, porque eu já tinha descontei. Eu entendi que tu tinha descontado. Porque foi uma responsabilidade o que ele fez. Independentemente, veja só, independentemente se colocou na roda ali. Colocou na roda. Se ele é expulso, ninguém podia falar nada. Nada. Porque não é um peteleco. O peteleco, eu fui radicalmente contra a expulsão do peteleco. Essa aqui é uma cabeçada, pô. Tá? E a reclamação é muito grande. E Ramon, Cássio, bem também, eu acho. Benevenuto foi melhor que ele. Foi, mas isso... Mas aí equilibra... Tanto que se não tivesse aquele lance, seria muito bem e bem. Nesse caso, fica bem pros dois. Vê que diferença, dupla de zaga bem e o goleiro muito... E aí a gente vai para outro que possivelmente é bem também. Pulse. Gostei muito com a bola nos pés, apesar de ter sido massacrado pelo... Eu tava esperando até agora, mas acho que finalmente o Sport faz a enquete dele, né? Sobre os destaques, Fred. E Pulse, deixa eu até ver como é que tá agora. Leão da partida, que todo clube faz isso, né? Sim. Um segundo. Pronto. O Leão da partida do Sport. Leão da partida, Beto Nacional. 358 votos. Pulse liderando com 60%. Segundo lugar, Benevenuto com 28%. Eu acho que com a bola nos pés ele foi o melhor jogador do esporte. Terceiro lugar, Max. E quarto, Ramon. Com a bola nos pés, ele foi pra mim o melhor jogador do esporte. Começou mal, tá? Sim. Porque não teve a bola nos pés. Ele só foi bem com a bola nos pés. E aí no segundo tempo ele marcou bem também. No segundo tempo ele corrigiu. Mas pra mim não é muito bem não, pra mim é bem. Bem. Mas eu concordo, eu teria votado nele, Cássio, como o melhor jogador do esporte. Ele e Benevenuto. Mas Benevenuto deixou o esporte sob forte risco. Deixou. Tá? Davi, Cássio. Mal. Eu não vou na linha de que foi muito mal, não. Pra mim foi mal. Até pra... Clássico jogou mal.
Isso. Não cometeu nenhum erro. Não acertou nada, mas gol, quase um gol por causa de... Não foi a porta aberta que o próprio Pulse foi no primeiro tempo. Isso, exatamente. Tá? Mas foi mal. Mas foi mal. Errou muito mais do que acertou. Mas nada a ponto de ser comparado com quem foi muito mal na partida. E aí um exemplo, Cássio, é Rafinha, né, que é o substituto. Cássio, Rafinha. Não, pô. Já sentenciei, não, né? Pô, passa adiante, como é que fala homem mal, né? Passa adiante. Não, veja só, é muito mal perto de House, tá? Não. Até pior, talvez. Horrível, porque assim, a gente não pode aqui considerar que Rafinha vai ter uma avaliação café com leite porque ele é um garoto que veio da base. Quando eram o time inteiro da base, teve um programa que eu sugeri, Cássio, a gente fez isso. Eu disse, Cássio, é um time inteiro da base, jogando contra profissionais. Vamos reduzir a avaliação para bem, razoável e mal. A gente tirou o extremo do muito mal. Mas Rafinha, Cássio, hoje ele não mostrou equilíbrio básico para ter uma segunda chance nessa temporada entrando no jogo, tá? Ele vai agora, o Sport, ele não, veja só, ele não mostrou em nenhum momento. Quem assistiu ao vivo com a gente, eu comecei a dizer o seguinte: Roger não tem o que fazer, não pode substituir de novo, mas tem que parar o jogo. Aquilo tinha os 15 minutos, tem que parar pelo menos o jogo, porque do jeito que tá, ou vai levar um gol, ou Rafinha vai ser expulso. Aconteceu, né? Porque ele poderia ter sido expulso antes, Cássio. Ele fez. Detalhe, o VAR pediu a expulsão dele, mas eu acho que o VAR errou ali. Mas ele foi expulso no... Não, o VAR pediu a expulsão dele e ele levou apenas cartão amarelo. O árbitro já tinha dado em campo. Detalhe, o árbitro estava do lado. O VAR chamou e eu, na hora, no ao vivo, falei, o árbitro contra-argumentou aquilo ali. É uma clássica falta de amarelo. Ele perdeu, ele chutou o cara, mas chutou com a bola em jogo. É como quem dá uma rasteira. Uma rasteira não é para vermelho, tá? Aquela bola era para amarelo. Agora, pouco depois ele mata um contra-ataque que poderia ter levado vermelho, o árbitro dá uma segunda chance e depois ele faz outra falta e leva vermelho. Partida desastrosa de Rafinha, assim. Repito, não daria mais nenhuma chance a ele esse ano. Para mim a porta fechou esse ano. É grave a ponto de não dar mais nenhuma chance para ele. Veja, os dois, o Preto tá fora do próximo jogo, que é a final do Pernambucano. Mas vamos considerar que tivesse à disposição. São os dois jogos da final e o jogo da Copa do Brasil. Na verdade, a porta estaria fechada basicamente de todo jeito, Fred. Se ele não fosse, a única exceção é se ele fosse um diamante bruto ali. Exatamente. Mas não sendo isso. Foi muito mal contra o Náutico. Foi o pior jogador em campo contra o Náutico. Ele tinha ido bem naqueles jogos do Sub-20. Contra o Retrô, muito bem. Tá? E aí, eu não daria uma segunda chance a ele, não. Não tem que ser menino. Mas pronto. Daria ano que vem. Pelo menos na ida não vai ter... o treinador do esporte não vai ter nem essa oportunidade. Daria ano que vem. Ano que vem, recomeça estadual, ele pode jogar de novo. Cássio, outro jogador que hoje foi muito mal, tá? Iago Felipe hoje, partidinha muito abaixo, né? Desculpa, Iago, né? Isso. Veja, Iago, ele comete eu tô apontando pra cá porque a falta foi mais ou menos aqui, né? A falta que ele comete na hora, é a mesma coisa que o Fred já disse aqui, é só pegar lá. Na hora que ele comete a falta, a falta foi muito boba, muito desnecessária, muito precipitada. O jogo de Iago não é um jogo de brilho. A questão é que quando ele comete uma falha como essa, você bota uma lupa ali, você bota ali uma lupa na atuação, numa atuação que até estava discreta, e da falta que ele comete, sai o gol de Diego Guerra. A questão, Fred, ainda que Pedro Martins, que a gente vai avaliar daqui a pouco, não tem entrado mal, mas bate naquela tecla que você já trouxe do primeiro tempo, para melhorar, a saída era tirar Iago Felipe. Tipo, como é que eu melhoro aqui? Eu só teria tirado Gustavo Coutinho. Na verdade, eu só teria tirado Gustavo Maia para Castilho ir para a esquerda e Max entrar na direita. Era a minha única substituição. Detalhe, Iago Felipe merecia sair. Para mim veja, não tô dando. Seria razoável, mas eu vou votar mal. Porque a falta, na hora que foi cometida, todo mundo apontou. Para mim é mal também, não é muito mal não, Márcio. É mal. Na hora que teve a falta, foi uma falta desnecessária e acabou sendo aumentando a punição para ele, né, sobre a falta cometida.
Zé Gabriel, eu diria razoável, Fred. Razoável. Zé Gabriel achei a partida ok. Detalhe, muito importante pro segundo gol, tá? E importante na retomada ali do time. No segundo gol? Do segundo gol do Sport. Ele participa diretamente ali O escanteio para Pulse. Ele... Para mim, o Zé Gabriel fez uma partida ok, tá? Dos poucos ali, inclusive, daqui pra frente, dos que começaram como titular, que vão com razoável, tá? Partida ok de Zé Gabriel, marcou direitinho. Agora, a dupla não funcionou com o Iago Felipe no primeiro tempo. Depena, Cássio. Gostei no primeiro tempo. Sumiu. Foi abduzido, na verdade. Né? Foi abduzido no segundo tempo. Ele deu assistência. Tu mesmo corrigiu aqui, foi o terceiro gol, tá? De Zé Gabriel, que foi importante. Eu falei o segundo, mas foi o terceiro. Porque eu tava falando terceiro, fui chutando aqui, mas enfim. O primeiro veio do escanteio, o segundo veio do escanteio. Depena da assistência, depois teve uma finalização, aquele quadro. Foi um primeiro tempo ok, mas a abdução do segundo tempo pesa. De razoável para mal, Fred. Para mim, mal. Não, eu fecho com mal. Dependa mal, porque sumiu demais. Na hora que precisou, sumiu demais. Abduzido, pô. Vamos lá. Gustavo Maia, para mim, muito mal. Muito mal. Muito mal, muito mal. E jogou os 90, né? Jogou os 90 sem contribuir com no final jogada. Teve um momento que o jogo tava correndo e ele tava com a mão no joelho já, assim. Morreu. Não, mas assim... Mas o jogo não estava parado, o jogo estava correndo. Tanto que quando precisou do reforço na lateral esquerda, quando Rafinha foi expulso, quem veio foi Max. Tá? Max que veio socorrer, tá? Para fechar por aqui. Então, Gustavo Maia, para mim, muito mal. Tá? Gustavo Coutinho, Cássio. Muito mal também. Muito mal. Não fez absolutamente nada. Pequeno Couto, defende pequeno. Mas assim. Nada. Não, foi. Pronto, lembra o que a gente já falou? Tem jogo que ele vai ser uma parede. Pronto, hoje foi uma parede. Eu acho que foi pior hoje, porque Castilho tomou o lugar dele e ele não conseguiu jogar. Pequeno Couto hoje foi mal. Muito mal, aliás. Gustavo Coutinho foi mal. Eu acho que Castilho foi razoável, Cássio. Veja, eu achei. Chamou o jogo, procurou. Eu tô ponderando aqui porque era quase um bem, mas eu acho que, enfim... Que também não deixou nada de... Mas achei promissor, veja. Isso. Botar ele pra jogar de uma forma mais organizada dentro do time. É um razoável detalhe, mas é um razoável com viés pra cima, nesse caso. Eu achei uma boa estreia. Isso. Fora de função, lutou, criou. Pronto, é isso que eu tava achei que Castilho foi correto. Concordamos. Tá? Agora a gente vai para os outros 4 reservas que entraram, porque Rafinha a gente já analisou que Rafinha foi um caso à parte. Claro. Os outros todos contribuíram para o resultado em níveis diferentes. Por exemplo, Pedro Martins eu achei razoável. Razoável. Foi melhor do que Iago Felipe. Seria substituição? Não seria. Só para falar aqui, Zé Lucas talvez seja peça para final. Só aquele negócio. Talvez seja peça para final, porque eu acho que pelo menos pra final, nem que volte pra redoma depois. Assim, tira da redoma, joga a final e depois bota pra redoma e bota lá talvez. Jéssica mandou uma pesada aqui, viu, Cássio? Se juntar Davi, Gabriel e Rafinha, não dá um Kevson, aquele lateral horrível que jogou no Sport ano passado. Veja, acho que Kevson é melhor que os dois. Quem foi que falou isso? Jéssica. Raio laser, inclusive. Raio laser. Jéssica. Com todo respeito, naturalmente. Você está equivocada. Sugiro acompanhar a carreira de Kevson, viu? Mas veja. Aqui o que jogaram hoje. Veja, a frase dela juntando os dois não dá a metade, foi isso que ela... Não dá um. Metade não. Um talvez. Pedro Martins como razoável, tá, Márcio? Razoável, Pedro Martins. Não teria sido minha alteração, mas não comprometeu não, enfim. Detalhe, essa volta dele depois da Ponte Preta... Tá jogando o que se espera dele. A crítica não é essa. A crítica é que tem um que é melhor do que ele, que não joga. Que não joga. É exatamente isso. Tá, então, fica razoável para Pedro Martins. E no fim das contas, a questão do Zé Lucas, até porque tá batendo nessa tecla, é o fato dele estar à disposição, Fred. Kevson foi titular da Ponte Preta, rebaixada com 1 ponto. Eu estou dizendo, acompanha a carreira de Kevson. João Paulo mandou essa aqui. Fred, quando a gente fala nessa questão do Zé Lucas, já que está falando de Pedro Martins, então é o momento, acho que seria agora.
ele... Perdi até a linha de raciocínio. Ele está no banco é um problema. Sim. Para não ser um problema para Roger, inclusive, ou para a direção, não sei se a direção limita a utilização dele, se Roger não gosta... Isso são duas coisas que acontecem. Não dá para as duas coisas... Ninguém gosta de Zé Lucas. Eu não acredito... assim, não dá para acreditar que essa seja a versão. Então, assim... gosta, mas não pode utilizar, o outro gosta, mas acha que não deve utilizar. Seja qual for a opção, se ele está indo para o banco, isso vira um problema. Porque se ele não estivesse no banco, todo mundo sabe, está na iminência de deixar o clube. Beleza, é uma merda, mas todo mundo entenderia. O clube precisa de dinheiro, o jogador já está quase certo e tal. Mas na hora que você leva ele para o banco, e nos 2 jogos, tá? Levou para o banco, levou contra o Santa Cruz também? Eu não lembro. Não. Mas levou contra o Retrô nos 2 jogos, tá? E o cara não joga 1 minuto. Aí você fala, caramba, aí vai pro técnico. Mesmo que o técnico disse, meu irmão, eu até queria, mas o ideal, né, a recomendação talvez não seja utilizar agora. Tal. É por isso que eu estou falando, não adianta, se ele tá na redoma, oficializa essa redoma, pô. Porque o banco de reservas não é redoma, não. O banco de reservas é pro jogo de hoje, um jogo, um aperreio gigantesco que o Sport estava passando, você olhar pro banco, saber que tem uma peça melhor e não poder, ou supostamente não poder utilizar, isso é um absurdo, pô. Absurdo. Vamos então, Cássio, para Zé Roberto, que entrou junto com Pedro Martins e Rafinha. Detalhe, tá? Ele perde um gol, mas ele perde um gol num lance onde ele botou muita técnica ali para bater aquela bola de primeira. Mas eu acho que ele foi bem, Cássio. Pô, não acho que é bem, não. Acho que é a mesma... Veja, eu não vou colocar bem pelo mesmo ponto de Yuri Castilho. Eu vou de um razoável com viés positivo. Mas ele dá a bola para Max no terceiro gol, né? Ele entra, gira... Detalhe. Ele dá a bola depois de se enrolar sozinho, ele bate. Eu acho que ele se enrolou, não. Eu acho que ele tentou primeiro a batida pro gol, voltou pra ele. Errou o passe, pô, bateu na canela do cara e voltou pra ele. Então foi a tentativa de finalização ali, eu acho. A tentativa volta pra ele rola bem. Eu gostei de Zé, viu? Mas pode ser razoável. Pode ficar como razoável. E o razoável dele, na minha visão, Fred, é pra não contrastar com o Yuri Castilho. Certo. Mas gostei da entrada de Zé Roberto. Sim. E essa eu teria feito, tá? Eu acho que eu teria tirado no intervalo Maia e Coutinho para colocar Max e Zé. Certo. Porque Coutinho realmente, para continuar, estava foda, estava jogando nada. Tá, hoje pequeno Couto do trabalho. E aí, para mim, os 2 caras que salvaram o Sport. Isso. Não pelo gol de Max no final, mas porque quando eles entraram, o problema mais grave que Roger não enxergou no intervalo foi corrigido. O Sport passou a ter bola pela direita, passou a ter atacante pela direita. Maxi fluiu muito melhor do que Depena vinha jogando. Tá? Max, para mim, foi muito bem no jogo. No pouco tempo que jogou. Marlon, né? Marlon também foi bem. Não é bem, não. Eu acho que é muito... Veja, eu achei que os dois foram muito bem. Exatamente. Eu votaria muito bem nos 2. Max, muito bem. Para mim, Max, o melhor em campo, se considerar o recorte do que jogou. E Marlon, sobretudo, pelo tamanho da desconfiança. Sim. E a resposta foi... Tanto que Fred falou, botou um ponta direita, eu disse, Fred, botou um ponta direita, mas sem que alguém esperasse que fosse sair alguma coisa. E eu acho que porque eu não espero tanto, não. E nesse caso, eu acho que ele respondeu muito bem, sim. Eu votaria muito bem, tanto em Marlon quanto em Max. Muito bem, detalhe, então. O gol de Max foi um golaço, inclusive. Golaço, assim você ganhar um jogo, ainda que o gol mais importante, na minha opinião, tenha sido o de Benevenuto, pelo que estava sendo o jogo, mas ganhar um jogo com 42, 43 de segundo tempo, com um chute daquele, assim, um golaço. Então, a gente fica aí com Marlon como muito bem e Max como muito bem. Para mim, o melhor em campo, Max, viu, Cássio? Pro pouco que jogou, a estrelinha ali no vai blog, pro Max, o melhor em campo. Se alguém viu o blog tá 80%. Eu fiz correndo, depois eu cheguei em casa, eu corrijo, boto mais uns detalhes, mas deu para colocar. Eu vou até acrescentar de colocar Marlon nos melhores, mas porque eu coloquei só 2, eu coloquei Max e Benevenuto. Eu acho que Pulse merece também a citação. E tá tudo batendo, porque eu coloquei 2 entre os melhores e 2 entre os piores. Aí no blog eu tenho colocado House e Benevenuto e melhores, Max e Benevenuto e piores, House e Rafinha. Então aqui bate, e aí no caso seria colocar Marlon também. Ele foi bem, entrou muito bem no jogo. Detalhe importante, tá? Roger, ele precisa entender, aceitar, não sei qual é o verbo que eu utilizo aqui, que a qualidade precisa prevalecer. E ela não pode ser uma qualidade aos 25 do segundo tempo. Ele tem que deixar o time em campo sempre qualificado. O Sport, Cássio, em dado momento, tinha House,
Pulse, que é um garoto que tá dando conta do recado, ótimo. Rafinha, Pedro Martins, Marlon e Gustavo Maia para resolver o jogo, Cássio. São jogadores que não vieram para resolver o jogo. Eles não estão no Sport para serem os caras que vão resolver o jogo. São 7, Cássio. 7. Hoje Marlon entrou muito bem, salvou a pele. Tá? Salvou a pele. Mas ele precisa ter uma leitura de entender que a escolha original dele interfere nas substituições também. Porque, por exemplo, Cleison não jogou. Se ele não tivesse tirado Davi para colocar Rafinha, ele poderia ter colocado o Cleison no lugar de Gustavo Maia na reta final. Tá? A gente tá vendo aí, Cássio, os gols. Tá? Na verdade, o último gol. Bola ali de Zé. Finalização perfeita, né? De Max. Bate bem demais. Importante recuperar Max. Recuperar o jogador. Desde o início, tá? Bola ali de Zé Vamos Gabriel. ver o lance que eu falo de Zé Roberto. É um passe que ele tenta, recupera e aí dá uma assistência perfeita. Né? Bem ruim, mas a assistência é muito boa. Sim, depois na segunda tentativa. A primeira bola dele e aí volta para Max. Tá? Max foi de rara felicidade. Isso, perfeito. Vamos ver, Cássio, a partir daqui, a nuvem, tá? O portal, o perfil portal do Sport 87, ele sempre tá trazendo essas nuvens. Caixa alta, tá alta para House ali, viu? House salta aos olhos e grita aqui, como o termo mais falado pela torcida do Sport. Vergonha, horrível. Goleiro, horrível. Roger, Thiago, tá? Banco. Assustador, né? Assim, meritocracia. Meritocracia. Que é justamente a questão. Na hora que você cria esse argumento e você se contradiz frontalmente em relação a esse argumento, você dá munição para qualquer pessoa assim, expor isso, né? Mas temos aqui, ó, carai. Carai, pô. PQP, maior problema. Nenhum. Aí tem os que fazem isso, culpa. Frigeles ali no cantinho, ó. Treinador. A gente vai, Cássio, então, já que a gente não está conseguindo colocar... A Ju, ali, ó. Porque a Ju, acho que talvez no momento que Benevenuto... Rafinha também aparece, viu, Fred? Cássio, eu estou preparando, então, a partir daqui, tá? Já que a gente não conseguiu trazer o vídeo botar com áudio, texto, né? Eu vou colocar com texto. Eu não li nada, eu vou continuar. Você vai ter raiva, até eu comecei a ler agora. Roger Silva disse o seguinte: House é um bom goleiro. Respeito toda opinião. Vou ter que olhar os gols. Estávamos fazendo a reunião da semana. Existe uma cobrança excessiva sobre o House. É um cara trabalhador que veio aqui de coração aberto. Roger, isso não importa absolutamente nada. Porra. Por favor. Tá? Isso não importa absolutamente nada. Não me repita uma frase dessa, não. Que ele é um trabalhador e que veio de coração aberto. Por favor. Você está treinando um clube que opera com mais de 200 milhões por ano. Não vai operar esse ano, mas que opera com mais de 200 milhões por ano. Por aí. Você não pode dizer que ele é um cara trabalhador e de coração aberto. Não. Eu não tenho dúvida que House pode ser um cara trabalhador. Que Marlon que outros são. Pelo amor de Deus, isso aqui não cabe a um treinador profissional de um clube como o Sport usar esse argumento. Um cara super positivo no grupo, que tem tentado fazer o seu melhor. Vou ter que avaliar com mais calma, disse Roger. Quando ele fala aqui que vai olhar os gols, é porque eu acho que depois do jogo ele disse que estava fazendo a reunião do planejamento da semana e não parou para rever os gols. Tá? Aí, Roger, eu vou lhe dar uma dica. Não reveja só os gols, não. Reveja as bolas que não foram gol também, tá? Que elas são muito importantes. Não, veja, como treinador do clube, sendo essa a função dele, é o mínimo que se espera, né? Ele não vai avaliar um jogador só nos 2 gols do Retrô, assim. Mas deixou em aberto que vai avaliar o que aconteceu. Okay. Tá? Ou seja, veja, eu vou ser mais brando em relação ao que você Também vou. Porque nisso aí, eu acho, posso estar viajando, eu acho que ele abre a possibilidade. Ele não também acho, ele vai rever. Vai rever. Ele só é um bom goleiro, respeito toda a opinião, vou ver. E assim, e vai ver. Não botou o cara lá no céu. Isso que é um bom goleiro.
Se eu colocar o Thiago Couto e ele falhar, o que eu faço? Tiro o Couto e coloco o Adriano. Aí se o Adriano falha, eu faço o quê? Eu vou primeiro parar aqui. Por baixo, foi a terceira falha que resultou em gol. Tá? Por baixo. A gente está desconsiderando o gol do filho de Laércio. Tem mais falhas que não resultaram em gol. Não. House, tem mais falhas do que defesas expressivas. Isso. Ele falhou contra o Maguari e você lembra, Roger. Ou você não lembra, ou você não reviu. Fez a reunião da semana contra o Maguari e não reviu como saiu o gol do Maguari. Você reviu, Roger. Então você sabe que ele falhou contra o Maguari. Você sabe que ele falhou contra o Santa Cruz. Ou você, depois do jogo, não viu. Fez só a reunião da semana e não viu o gol. Você reviu. Você sabe que ele falhou contra o Santa Cruz. Você vai saber que ele falhou hoje, no segundo gol do Retrô, que ele falha de forma gravíssima numa bola que poderia ter sido o terceiro gol do Retrô e o Sport estava perdendo nesse momento. Era tchau ali, até para você possivelmente. E ele falha no que seria o terceiro gol do Retrô. Falhou. E o VAR corrige. Na verdade, o VAR corrige não. O assistente marcou o impedimento em campo, sendo justo com o assistente. Então, assim, ele não falhou uma vez. A gente não está aqui sendo punitivo. House falhou, tira House. House falhou em 3 dos últimos 4 jogos. Em 3 dos últimos 4 jogos. Sendo ele um jogador que já tem um perfil de reserva. Aí ele vai ganhar titularidade. E não corre. Detalhe, Roger. A gente fala como se ele estivesse vendo. House não correspondeu. Repito, ele tem mais falhas do que defesas. House salvou. Isso não. Assim, até agora, não há ele não está sendo nem um milagreiro. Sabe aquele milagreiro que tipo era Luan Poli? O cara fazia, dizia que não está tendo nem isso, pô. É um jogador, tá sendo um goleiro que você não faz a menor ideia. Se cara a cara vira um gigante, se nos pênaltis vira um gigante, mas que durante o jogo ali é mais ou menos e tal. É só o mais ou menos, pô, que o Sport só recebeu mais ou menos aí. Então, nessa lógica aí, ó, se Thiago falhar, vou responder. E já que ele fala, se falhar, o que eu faço? Mantém, porque se falhar, a resposta do público certamente vai ser diferente de que se House falhar de novo. Isso. E não é possível que ele não saiba disso. Exatamente, Roger. Eu vou voltar para aquela frase anterior dele. Se ele prefere ter um goleiro trabalhador de bom coração, que a própria torcida trata com galhofa, assim, pelo amor de Deus, pô. E outra coisa, Thiago Couto não é trabalhador e não é de bom coração. Fica essa resposta também. Porque para jogar precisa ser o quê? Trabalhador de bom coração. Que ele usa esse argumento anterior, né? De que House é um cara trabalhador e de bom coração. Ele considera que Thiago Couto não é trabalhador. Eu acho que Thiago Couto é trabalhador. Para ser titular do Vitória numa Série A, precisa ser mais trabalhador do que House foi na vida. Tá? A primeira impressão é que estava meio encoberto. O lance tinha muita gente. Pode ser mais assertivo? A gente sempre pode melhorar. Mas também acho que a crítica é excessiva. O Sport é gigante. O torcedor tem todo o direito de questionar as relações. Por isso o Sport é do tamanho que ele é. A gente tem que reavaliar. Se tiver que dar uma chance para Couto, vamos dar uma chance para Couto. Ele está aberto à mudança, tá? Já respondeu aí. A pergunta, inclusive, foi incisiva, né? Se tiver que dar uma chance para Couto, a gente tem que reavaliar. E vai dar uma chance para Couto se precisar. O torcedor também precisa saber que quem começou a disputa de fora foi o Couto. Porque no começo do ano, quando se representou, talvez seria negociado. A gente precisa ter um critério mínimo aqui. A gente precisa ter o equilíbrio para tomar decisões. Ok. Isso foi dito aqui nessa live, inclusive. Exatamente. Ele chegou depois. House virou goleiro a partir da não vinda de Gabriel e da demora de Thiago Couto em permanecer. Mas se permaneceu, porque aí precisa ser dito o seguinte, Fred. Ele permaneceu mesmo? Porque numa dessa, aí o treinador fala assim, o nosso goleiro reserva tá para sair, tá para ser negociado, ainda o Sport vai buscar na janela. Aí você, meu irmão, é House preto, aquele mais pesado mesmo, assim, aí o cara tem que acertar. Com a dor de garganta que eu tô, se eu fosse um agora eu tava morto. Porque nesse caso aí, Fred, se Couto está confirmado no clube, confirmado que eu digo assim, é goleiro do Sport até o final do ano e tal. Enfim, aí a disputa, o espaço. E Couto pode, como ele falou, e se Couto entrar e falhar, antes dele pensar em Adriano, aí talvez o Sport tenha que ir pro mercado. Sim. Porque um goleiro que tem não tá dando certo e o outro que, lembrando, o Thiago Couto não foi bem na passagem anterior dele no Sport, ele foi bem no Vitória. Na verdade, o que o Sport quer, Thiago Couto foi um goleiro comprado pelo Sport, mas o que o Sport quer é o goleiro que ele foi no Vitória. O goleiro que ele foi no Sport foi horrível. E detalhe, tá? E se tiver que ser Adriano, por que não? Que foi melhor do que Roger. Quem foi melhor esse ano? Roger quer falar em meritocracia.
E aí eu faço em meritocracia. Adriano tá desde o começo. Tá. A meritocracia tá claro que é ordem de chegada aí. Certo. Adriano chegou antes. E foi melhor. Pronto. Coloca Adriano. Coloca Adriano. Por que colocar um cara que falhou em 3 dos últimos 4 jogos? Tá? Vamos... Lembrando que até aqui, ó, que até o que Josimar Oliveira falou. Falou isso tudo, mas com a Ju não foi assim. Exatamente. Por isso que a Ju tá naquela tela. Porque Roger é um discurso... Por isso que meritocracia também está na tela. Porque ele não usou esse critério com todo mundo. Ele não usou pra Ju. E eu acho que ele está certo em não ter usado pra Ju. Eu acho que Benevenuto é mais importante nesse momento, assim como o Thiago Couto também é mais importante nesse momento. Seria tá? mais importante. Então, Roger, eu achei razoável as falas dele com 2 problemas. Essas primeiras perguntas. Se Thiago Couto tirar, eu faço o quê? E aquela história do bom coração e do trabalhador, porque aquilo ali não importa, tá? Aliás, importa que o cara seja um trabalhador, mas não é isso que define quem é titular, porque... Aí, Roger, você talvez esteja dizendo que os outros não são. O Fred é trabalhador também. Todo mundo é trabalhador. Márcio, a turma tá pedindo vermelho é mop pra Márcio aqui. Eu tava querendo trazer isso, mas a turma disse, ó, Márcio é trabalhador e de coração aberto. Márcio é bom, coração, trabalhador, errou. Vai tirar Márcio? A turma tá dizendo, não, eu vou escutar o áudio quando chegar em casa, eu vou escutar o áudio melhor. Fizeram a mesma coisinha ali. Então, quando eu chegar em casa, a gente vai reavaliar. Vai reavaliar. Márcio. Se tirar Márcio, vai botar quem? Vai botar Alan? Não dá. Não dá. Alan, como é o nome do que foi naquele GeoGuess? Foi Alan que foi no GeoGuess, a gente chamou de Nakajima, né? Não, foi Badoé no GeoGuess. Aí vai trazer João. Não dá, já traz uma virose. Já tá morto. Então, assim... Márcio é trabalhador, pô. Vermelho é mop pra Márcio hoje, vermelho é mop. Eita. Foi a turma que deu aqui, não foi? Não, eu tava lendo esse comentário, mas eu nem Abre a enquete aí, Márcio. Obviamente eu não ia trazer isso. Muito mal ou mal? Não vai ter razoável, não. Eu não ia trazer isso, não. Foi. Derrubou a live, viu? Derrubou a live? Derrubou. Aí, meu amigo, aí cai. aí cai, tá? A turma pediu fora Márcio, a turma tá metendo violência aqui. Vamos passar uma tela, tem que avisar ele que a gente vai passar a tela, porque senão a tela não passa. A gente pega pela mão, Roger. Quando tá mal, a gente pega pela mão. Ó. Vamos devagarzinho. Não, tô dizendo, passa a tela. Ele passa, porque tem que ser coordenado quando a gente tá no Zoom. Aí ele sai do tema House agora, tá, Cássio? Agora ele vai pro tema geral. A gente tem que comemorar a vaga na final e na Copa do Nordeste. Sim, concordo. É valorizar a vitória, as trocas, mas realmente a gente precisa melhorar. Não gostei desses últimos 2 jogos, também estou tentando entender, já que a gente foi extremamente cirúrgico nessa semana. Hoje é dia de comemorar. Segunda-feira é dia de ver os erros. Tirou folga domingo, viu? Percebesse aí, né? Mas eu acho que... Mas ele tirou folga também. Vai nem ver os erros. Pode ver os erros domingo, pô. Segunda começa a corrigir, domingo ele vai ver Náutico Santa Cruz, pô. Tá ok, beleza. E de manhã? Prainha. Tá, merece. Eu gosto de Roger. Soube que joga futebol. Veja só. Sabe com quem? Lucas Fittipaldi. Fit. Eita, tá nesse nível ele, porque Diego Souza não jogava com Fit, não. Não, e disse que Fit, porque eles foram buscar a vitória. Bora, Fit! Não sei o quê. Já tá chegando, apareceu, virou dupla na hora e Lucas é jogador, né? Diego DS não jogava com o Lucas, não? Não, DS é acima. Porra, é acima muito, na verdade, assim, né? Porra, assim, porra, é óbvio que é acima. Eu tô perguntando se não dá nem pra jogar, nem jogar. Não, acho que DS é muito acima de Fit. Mas Roger... É por isso que Fit... A gente tem um grupo aqui... Roger, eu soube que jogou. A gente tem um grupo aqui. Lucas, eu vou ter que ler alguma mensagem, tá? Lucas meteu aqui. O time já tem uma cara, sabe tocar a bola, corre e cria. Não tá ruim, não. Mas claro, tem que melhorar bastante. Tá se apegando ao parceiro de futebol. Tá. Os outros membros do grupo aqui. Quase chamou o Roger de trabalhador. Ele falou aqui, Roger trabalhador. Trabalhador coração. Os outros membros do grupo aqui, descendo o cacete em Roger e Fit aqui, inconformado. Mas, dando aqui uma outra visão sobre Roger. Mas seguindo, tá, Cássio? Sei que a gente tem que melhorar muito. Roger faz uma leitura mais correta aqui, né? Leve, obviamente. Ele também não vai ficar ele dizendo no tom que eu estou dizendo para ele, né? E por fim, mais uma tela que Márcio já vai colocar para vocês lerem. Pega pela mão, garoto. Pega pela mão. A gente está construindo um trabalho.
Acredito que no Brasil a gente está muito Acredito que no Brasil a gente está muito imediatista. Acho que no Brasil as equipes mais vitoriosas são aquelas que têm buscado esse equilíbrio, buscado essa continuidade e acreditar no que está sendo feito durante a semana. Concordo que a gente não fez bons jogos, mas também tenho que estar afirmando que a gente está vencendo. Daqui a pouco na Série B, a gente não vai jogar tão bem, mas a gente precisa vencer e fazer 72 pontos para voltar à Série A. Concordo. Inclusive já fez o cálculo do G2. G2, meteu o G2 aí. Tá atento, Roger. A gente precisa ter equilíbrio. São 72 pontos mesmo? É por aí. Por aí, né? É ponto pra cacete. A gente precisa ter equilíbrio nas análises. Também gosto de jogar bem. Não tem justificativa. Estou dizendo que a gente tem que melhorar. Acho que a gente está cometendo erros técnicos. Desse quadril que tu colocou, esse foi o melhor. Mas... Eita, pô, bateu a cola nela aqui. Um resumo... Enfim, não vou esperar também que o treinador se auto detone, né? Numa coletiva. Mas detalhe, Cássio. Eu acho que Roger é o treinador para as duas finais. Tá? E para o jogo da Copa do Brasil. E ele precisa mostrar evolução nos dois cenários, tá? A bronca é que na Copa do Brasil ele não precisa mostrar evolução, ele precisa da classificação. Se a evolução não vier, Fred, contra a Desportiva, não tem problema. O que não pode é... Contra a Desportiva eu aceito, Roger. Ele precisa da classificação contra a Desportiva. Contra o Tiba, tu vê... Ou Santa Cruz, tu vê o que é que tu arruma.